Meu caro Não, Luís tá bom, Montenegro, meu caro Nuno Melo, independentes, amigos e membros da coligação. Bom ano a todos e, sobretudo, um bom ano para Portugal. Consegue ouvir em casa, certo? Porque tem ali mais a falar. O que venho aqui fazer é um ato de cidadania livre e um dever de consciência. A 10 de março, a AD deve vencer. Deve vencer com margem. O PS deve ir para a oposição. Será bom para Portugal e para o próprio PS ter uma cura de oposição. Portugal deve ter um novo governo e esse governo deve ser um governo de mudança. Ver como na televisão, Paulo Portas pede um governo de mudança para o país. E bebe água. A E meu beba. ver, a eleição ainda não está decidida. Há muita desinformação, há muita manipulação, há muita confusão e há na sociedade portuguesa margens importantes de desesperança. O meu contributo aqui é apenas o de tentar ordenar ideias para ajudar a ordenar as escolhas. Procurarei, com alguma pedagogia, dar argumentos a quem ainda não decidiu, a quem ainda hesita, a quem tenha dúvidas. Olha, mete pausa. Razões. Vamos reagindo, e não é, às coisas que eles estão chavões. dizendo. Respeitando os eleitores. Pronto, pessoal, só fazer aqui uma observação, que é essa, um bocado a estratégia. O pessoal tem falado muito de sondagens, tem havido muitas sondagens e elas são muito dispersas nos resultados. Umas dão 42% para a AD, outras dão a AD atrás do PS, outras dão o Chega quase nos 20% e depois o Chega nos 13%. Ou seja, aquilo que vale a pena olhar, pelo menos aquilo que eu tiro até agora das sondagens, é que existe, e todas corroboram, uma grande percentagem, até muito mais comparado com outros períodos eleitorais, de indecisos. E o Paulo Portas está a fazer este exercício, que tem até sido, que é direto, como ao contrário de muitas intervenções políticas que têm acontecido, está a fazer este exercício e percebe isso de falar para os indecisos, porque realmente nota-se uma mancha muito grande de indecisos. E também, especialmente depois do livro do Paixão Martins, as empresas de sondagens deixaram de apresentar os resultados com a distribuição de indecisos, e por isso é que a coisa parece muito renhida. E, porque cada empresa depois tinha a sua forma de calcular a distribuição dos indecisos e isso mexia com os resultados finais, e por isso é que se notava muita disparidade entre aquilo que eram os resultados finais e aquilo que era dito nas sondagens. E, portanto, o Paulo Portas agora vai fazer este exercício ao fazer essa referência e fala de uma coisa muito importante. Lá está, é um recado para a direita, para a AD, eu acho, que o país não tem esperança, este governo não deu esperança às pessoas, mas não ser este governo não é suficiente para dar esperança. É preciso uma mensagem e um seguimento e uma mensagem de futuro que até agora pode ter acontecido aos poucos, mas não tem sido forte o suficiente para ser notada. As pessoas hoje em dia têm discutido a AD por tudo, menos pela mensagem de esperança, que é isso que outra forma temos de convencer os eleitores se eles não tiverem esperança de que a alternativa é melhor. E, portanto, eu acho que a mensagem tem de ser esta, e espero que agora, quando for o discurso de Montenegro seja focado nisso, em esperança, em propostas. Não sei, o que é que tu achas? Não, eu acho é que nós estamos numa altura onde eu sinto muito que a AD continua a estar numa bolha. Percebes? Continua a achar que eles estão todos muito hype, mas continuo a achar que eles não conseguem fazer este hype e este sentimento da AD, porque o que eu mais vejo é quem está lá dentro, quem está lá, está a sentir efetivamente uma espécie de euforia. Sim. Uma espécie de, é desta, estamos alinhados. A sala está cheia. Sim, vamos a isto, corações a bater forte. Sim. Mas o problema é que isso é tudo muito bonito, mas se for contido dentro da bolha de quem consome a AD, como é que os outros vão sentir o mesmo? Sim. Eu acho que o objetivo de qualquer partido político, que é o mesmo, eu costumo ter uma frase muito gira para os empreendedores, quando eles estão a dar o pitch, investidores por aí fora, que é: os investidores têm que estar a sentir aquilo que vocês estão a sentir, que é make sure that you are feeling what I'm feeling. E é isso que eu acho que as pessoas também querem. Quando as pessoas ouvem, por exemplo, uma mensagem de uma IEL ou de um Chega ou whatever, que é quem comunica efetivamente muito bem hoje em dia,
o que eles passam é este sentimento, e eu sinto isto, eu sinto esta mensagem. E na AD eu consigo perceber, eu consigo sentir até um certo ponto aquilo que eles estão a comunicar, eu consigo sentir o que o Paulo Portas quer dizer. Mas e o resto? Sim, das há pessoas? muita Os indecisos. racionalidade. Sim, É sim. isso, os indecisos sentem isto? Uhum. Há espaço para eles sentirem isto? Como Mas é, também não como é que eles sabemos- fazem Eu isto percebo, lá o que estás- chegar? eu percebo o que estás a dizer, mas também não sabemos se os indecisos votam pelo sentimento ou pela racionalidade, estás a perceber? Tudo dá a entender pelo histórico, por exemplo, se olharmos para 2022, que existe uma grande, e a teoria de que existe o voto do centro flutuante é real. Que podemos dizer que são estes indecisos. Sim, E nós não sabemos muito bem, e tudo indica que votam mais pela racionalidade do que pelo sentimento. Sim. Estás a perceber? Mas eu percebo o que estás a dizer sim. de galvanização à direita. Mas, Isso é importante. o Não há sentimento. racionalidade sem sentimento hoje em dia quase na política, não é? Sim, sim. Porque repara, ninguém discute se o Montenegro é competente, discutem se o Montenegro é carismático. Sim, não é? sim, sim. Quer dizer, que é por si só, há uma certa ironia nisto. Sim. É assim, se me garantirem que ele não é carismático, mas se me garantirem que ele é competente, e o outro é carismático, mas não é competente, eu acho que a escolha é óbvia. Ou seja, nós temos de estar a discutir a competência das pessoas. Aí está a racionalidade, mas ao mesmo tempo nós discutimos o sentimento, que é o quão carismático ele parece. Sim, sim. E há uma coisa que nós não falámos, podemos falar já no início. Há uma ausência que se notou nesta convenção, que é de Passos Coelho, Claro, que se falou nisso. ele nem estava nas eu listas de acho- convidados. Há aqui duas formas de ver. Ele estar claramente que era muito importante. Ele falar claramente que era importante. Mas isto é estratégia política que tu não usas as tuas cartas todas logo no início e não guardes os teus trunfos Claro, para a altura das eleições. claro. Eu devo relembrar que o Passos Coelho esteve no primeiro evento do Partido Grande com o Montenegro como presidente do partido, que foi no início do ano político, no Pontal, no Algarve, no jantar. Sim. Já não estava em nada do PSD oficialmente há muito tempo. E ele esteve lá, depois daquela purga e daquela ausência que se fez notar na liderança de Rui Rio. Sim, Portanto, há aqui, nós temos de ser justos na medida em que nenhum partido, no seu perfeito juízo, vai usar todos os seus trunfos logo no início. É preciso, e eu vejo, agora, claro que o PSD tem de ter o Passos Coelho num evento de campanha a falar e a ser claro no apoio a esta AD. eu acho que há espaço. Eu acho que o facto de Paulo Portas ter este discurso hoje abre espaço para a próxima ter o passo. Sim, eu acho que sim, porque ter o Portas na campanha, É. não estou a dizer hoje, mas ter o Portas na campanha e não ter o que foi vice-presidente do Passos Coelho e não ter Sim. o Passos Coelho, Claro. claro, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele lá estará. E não tenho dúvida nenhuma, e nós aqui até, eu acho que vai ser um fenómeno diferente, porque eu acho que nunca chegamos a um ponto em que a presença de alguém na campanha, ou seja, a presença de Passos Coelho na campanha não é algo secundário em relação a outras presenças ao longo da história da democracia Sim. portuguesa. Eu acho que vai ser algo mas tem de haver uma intervenção, tem de haver um apoio claro. Eu acho que vai ser algo que pode contar e ajudar muito a AD, especialmente na mobilização do voto à direita da AD. Sim. Isso é muito importante, é muito importante. Mas claro que todo este chinfrinim por não ter estado na lista de convidados, obviamente, claro que a comunicação social vai sempre tentar pegar por aquilo que Sim. gera polémica. Se ele devia ter estado, até podia estar lá sentado, mas também não fazia sentido nenhum a pessoa estar lá sentada e não intervir. Claro. A intervenção dele tem de vir, e eu acho que tem de vir no auge das eleições. A intervenção dele tem de vir, até digo mesmo, no período de campanha oficial. Ele tem de estar lá, o Passos Coelho, que é para as pessoas se lembrarem. O Passos Coelho está com Montenegro, está com a AD. Mas de resto, acho que é exagerado este chinfrininho que fizeram pela ausência dele. Acho mesmo exagerado. Agora, há outro segundo plano que se pode analisar, que é da teoria de que o Passos está só a ver da janela e o festival a passar e a correr mal, que é para depois assumir as rédeas. Mas isso Eu não acho. é especulação sempre. Certo, mas pensa nisto. Nós queremos políticos de oportunidade ou queremos políticos de responsabilidade? Porque se ele tiver à janela à espera que aquilo guarde, é um político de oportunidade. Não é um político de responsabilidade. Porque responsabilidade era apoiar o partido agora. Claro. Responsabilidade era unir o partido. Sim, sim. Percebes? Mas isso vale o que vale para os eleitores. E Porque mas há quem conhecendo- gosta. Há muita gente do Chega Sim. e da IEL e olhando para os votos à direita. Mais à direita da AD.
que, se bem que ele não é bem mais à direita, é liberal, mas dá Sim, para o sim. seu ponto, e que diz, se o Passo Escolho voltasse para o PSD, que votava no Passo Escolho. Sim, claro, Portanto, obviamente. há uma certa cultura da pessoa. A grande ali. maioria, não tenho dúvida nenhuma. Sim. Não tenho dúvida nenhuma. Há uma cultura da pessoa. sem dúvida. Porque essencialmente é isto, mas conhecendo a retidão da pessoa, que até pessoas do outro lado do espectro político reconhecem, é muito difícil para mim acreditar que ele não fará esse momento político necessário. Eu acho que fará. E eu acho que fará. Não tenho dúvida nenhuma. Ficaria surpreendido se não o fizesse. Mas também nos últimos anos nós temos sido surpreendidos com tudo. Mas é só para relembrar que ele esteve já. Ele Sim. já esteve a dar Sim, apoio. sim. Só que lá já foi há muito tempo. Por isso é que é Sim. importante a gestão do tempo político das coisas. É importante ocupar os domingos, Ele por terá que exemplo. falar, sim. E há uma coisa que está-se a fazer bem. Até agora, pelo menos estes 2 Sim. últimos domingos, o PSD tem procurado ocupar. Porque é isso que define a agenda política para a semana. Porque durante muito tempo, nós, preguiçosos, porque era a convenção, fim de semana, as segundas-feiras não havia política, quem ocupou os fins de semana e as segundas-feiras, inteligentemente, foi o Ventura. As segundas-feiras que nunca, vejam, façam este trabalho. Nunca havia trabalho político, e raramente os jornalistas tinham Sim. pouco que falar às segundas. Sim. E o Ventura começou todas as segundas-feiras, praticamente, a fazer comunicações ao país, até de coisas que não interessavam a ninguém. Verdade. Isto é só para corroborar esta coisa que eu tenho vindo a dizer, é que a direita moderada tem sido muito púdica durante muito tempo. E deixou o espaço que não quis ocupar, outras pessoas foram ocupá-lo. E muito disso é culpa nossa. E espero que coisas destas continuem a acontecer momentos destes. Faltam 1 mês e 10 dias, ou quase 1 mês Sim. e 10 dias. Não, faltam quase 2 meses para as eleições. Portanto, é preciso dar com a perna. Sim. É preciso dar com a perna. Podes continuar a pôr. Que eu não confundo com os líderes partidários que possa criticar. A meu ver, a principal missão da AD, até 10 de março, é precisamente essa: dar garantias a quem ainda tenha receios, substituir o ressentimento pela esperança, dar uma oportunidade à mudança e não deixar prevalecer a resignação com o que temos e não é bom. Vamos então ordenar ideias. O que já sabemos sobre esta eleição de 10 de março. Em primeiro lugar, sabemos a origem. Foi o Primeiro-Ministro que apresentou a demissão ao Presidente da República, não foi o Presidente da República a admitir o Governo. Ver o Portas a defender o Marcelo é uma coisa, Em uma segundo justiça lugar, poética. sabemos que o Governo de maioria do PS entrou em vertiginosa decomposição. Foram 14 demissões em menos de metade do mandato. Em terceiro lugar, sabemos que o Partido Socialista teve Meter-se na primárias. posição de comentário. O candidato que defendia acordos ao centro perdeu. O candidato que defendia uma geringonça 2.0 e uma guinada à esquerda venceu. Sendo as coisas assim, fica bastante claro o que está em causa. Ou a AD ganha e faz um governo de mudança, ou o que teremos não é uma repetição do PS, mas sim uma repetição da geringonça, com um primeiro-ministro inexperiente, mais esquerdista e com o Bloco e o Partido Comunista sentados no Conselho de Ministros. Olha, põe pausa. Por favor. Uma mentira. Não disse, mas há aqui um problema grande. O Portas também já avisou na altura, logo no início em 2015, da possibilidade e do perigo da geringonça. Este discurso foi basicamente o que ele teve. Sim. E não assustou as pessoas. E a verdade é que muito daquilo que se dizia que ia acontecer com o governo dependente do Bloco e do PCP, que foi desastroso para o país,
mas, por exemplo, coisas mais graves como pôr a presença de Portugal na NATO em causa, pôr a presença de Portugal como um líder do europeísmo e da União Europeia em causa. Isso não aconteceu e, portanto, há aqui um problema. O problema desta narrativa, atenção, que eu concordo, obviamente, mas há problemas nesta narrativa. É que no passado também se avisou e tu olhas para sondagens, mas também comparado com os anos seguintes e os governos do PS, o governo de Jeringonça foi que teve mais credibilidade e foi dos governos mais credíveis aos olhos destas sondagens Sim. do que qualquer outro governo. E, portanto, lá está, é o que tu dizes, pode ser uma mensagem para a bolha, isto pode ser uma mensagem que dá aplausos, mas não convence, porque isto é óbvio que o que o Porta está a tentar fazer, é tentar mobilizar o voto útil com o medo de uma geringonça. Nós já falámos aqui, o mais provável que vai acontecer lá está, e nós entramos num ponto da nossa democracia. Mas eu não acho que a esquerda vai ter maioria. Não achas? Pronto, sim, lá está. Mas isto é para assustar. Isto é para assustar. Até agora tudo indica que não. Tudo indica que não. E a direita também não tem maioria. A direita moderada. A direita que interessa. Uhum. E essa é a A verdade. direita que ganha eleições, sim. Mas nós já falámos aqui disso. Nós podemos estar a entrar para uma realidade que é portuguesa, que é europeia, em que vamos ter governos com vários partidos. Nós já tivemos um governo PSD-CDS, mas vamos ter um governo com mais do que um partido, mais do que 2 partidos. E pode ser essa a realidade, porque se nós olharmos, a possibilidade mesmo do PCP, eu nem falo do Bloco, fazer parte do governo, é grande. Porque até agora os sinais que o secretário-geral do PCP deu foram de querer uma geringonça, claro que não se discutiu os moldes, Claro. e em termos históricos, se analisarmos os últimos anos, o partido que se manteve fiel, porque também dizem que foram eles que propuseram, que foi o PCP, à geringonça, Sim. foi o PCP, que se eu não estou em erro, o Bloco de Esquerda votou contra o Orçamento de Estado, que mandou abaixo o governo antes da maioria Sim. absoluta, e o PCP absteve-se, se eu não estou em erro. Se eu não estou em erro, atenção, se eu não estou aqui a confundir. E, portanto, é muito provável, é muito provável mesmo que nós vamos ter um governo em que estejam sentados ministros do Bloco e do PCP. E do PCP, ministros do PCP, é o que me assusta mesmo. É o que me assusta mesmo. É um insulto à democracia, mas pronto, mas isto, lá está, sou eu, a minha cabeça de direitolas a falar, podem dizer isso. Acho que a maioria dos portugueses não quer isso, acho. Mas estar a abanar este espantalho da geringonça como se fosse meter medo às pessoas, acho que não é assim tão eficaz quanto a bolha acha que é. Acho mesmo que não. Eu também acho que não. Eu acho que assim, a verdade é que nas últimas eleições o PS teve a maioria absoluta. Sim. Isto foi há 2 anos. Sim. Isto continua a ter significado. Sim. Ponto final. Exatamente. Isto continua a ter. Há mais pessoas de esquerda a votar do que de direita. Sim. Isto é um facto. A votar, exatamente. A votar. Há mais pessoas de esquerda a votar do que de direita. A questão é, quando eu ouço, por exemplo, o Paulo Portas a falar, e o Paulo Portas com este discurso sobre a esquerda, a minha grande questão é, nós estamos constantemente com este discurso, certo, porque talvez seja assim que tem que ser, mas eu talvez tenha um lado mais otimista, de esquerda contra direita, não é? De PS contra PSD, dos partidos da esquerda, dos partidos da direita, é sempre... Nós temos que chegar a um ponto onde nós conseguimos primeiro parar com este discurso de alguma forma de divisão que não acrescenta nada. Eu acho que grande parte do eleitorado, e eu acho uma piada brutal, porque já quando o PS, antes de ser maioria absoluta, tu abrias a internet e toda a gente na internet era contra o PS. Porque a verdade é que é isso que parece. É, boi. Eu que digo, é esta bolha. Mas a realidade é sempre outra. Sim. E a questão é, nós quando falas desse discurso, esse discurso bateu de alguma forma, ok? Ao contrário, que foi, os da direita dizem, epá, nós não queremos um governo do PCP no poder. E os da esquerda dizem, nós não queremos um governo do Chega no poder. Olá. E o que aconteceu foi que a direita não se conseguiu unir e dar força ao Rui Rio na altura, e que a esquerda conseguiu se unir e apelaram ao voto útil. A sociedade rejeita do PS. mais, exatamente, a sociedade rejeita mais o Chega. Claro. Isto é estatístico. A sociedade rejeita muito mais o Chega do que rejeita qualquer outro partido, especialmente o PCP e o Bloco. Sim. Porque são partidos.
E isto pode custar a esses partidos. São partidos que foram com sucesso, que era isso que era a dúvida, domesticados por António Costa. Foram completamente domesticados. Mas eu não acho que o Bloco de Esquerda seja como o Chega. Eu acho que não estou... O PCP... Não estou a dizer, eu estou a dizer o contrário. Estou a dizer exatamente o contrário. Sim. A sociedade... Por isso é que a sociedade rejeita mais que o Chega. Claro. Mas o Bloco e o PCP já não são aquilo que eram. Foram domesticados. E a geringonça foi só machadada final para o domesticar. Para os domesticar. Até o PCP, o António Costa conseguiu domesticar. E esse é o feito, que é um feito que ninguém lhe tira. É a prova política de que foi possível domesticar o Bloco de Esquerda e o PCP. Foi, sim, sem dúvida. E até hoje os partidos estão a pagar por isso. Claro. Que não estão a ter o crescimento. E o PCP até está a ter um avalo muito grande. Sim, mas o PCP tomou muitas más decisões. Em tudo, sim. Não foi só António Costa. PR, não é? De relações públicas. Sim. Pôr as coisas... Até é mais profundo que isso. Exatamente. A Rússia... A situação da Rússia, que foi, para mim, o facto mais escandaloso que eu já vi. A pandemia, as pessoas esquecem desta insistência. O país fechado, mas nós podemos fazer as festas que quisermos. Exatamente. Dar a entender que até podia ser legal, mas o sinal que se mandou para o país foi muito mau. Eu acho que foi desastroso. E mesmo o constante posicionamento com a Europa, neste momento, do PCP, sim. É assustador. Mas isso sempre existiu. Sim. Mas... E ele joga com esse medo. E há aqui uma coisa que Paulo Portas também fala, e muito bem, porque tem sido uma narrativa que tem colado, é esta ideia de que a crise política aconteceu por causa de toda a gente, menos por causa do PS e por causa de António Costa. Sim. Porque quem se decidiu demitir foi isto que se tem... Dá-me só um segundo. Espera. Bruno? Podes entrar? Malta, temos gente no estúdio. Está ali o teu lugar, já tens o microfone e tudo. O Bruno chegou agora. O Bruno chegou. Mas esta ideia de que têm procurado vender de vitimização... Bruno, podes vir aqui cumprimentar a malta. Cumprimento. Não essa coisa que os fiz. Como é que estás? Malta, isto é assim, malta. Mas esta ideia de vitimização, que tem sido isso desde o dia 1 que se tem procurado, desde o dia 1 não, no dia 1 ele demitiu-se, no dia 2 para a frente, é de vitimização. As pessoas tiraram o PS do poder, o Ministério Público, o Presidente da República, a oposição, quando não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E esta ideia de que a demissão se foi provocada e só foi justificada por causa de um último parágrafo. Não, antes do último parágrafo ser conhecido, já havia razões suficientes para ele se ter demitido, para António. E toda a gente acreditava que não o ia fazer. Toda a gente acreditava, porque sucessivamente tínhamos levado com casos destes, muito parecidos, lá está, o metade do mandato cheio de escândalos, e o governo não tinha caído, nada levava a acreditar que António Costa ia decidir sair já. Sim. Mas também já sabíamos que, e o próprio Presidente da República, que deu um tiro no pé, sabia disso, António Costa, desde que teve a maioria absoluta, estava à procura da razão e do motivo ideal para sair, que era para lavar as mãos do que o país vai passar, nos próximos tempos, de se ter arrastado os problemas com a barriga, e sair em grande, e saiu, eu não acho, a melhor coisa que aconteceu, a pessoa que sai melhor disto tudo, no meio disto tudo politicamente, é António Costa, desta situação toda. É ele. De certa forma, sim. Mas acho que o pessoal também não esquece. Esquece. E então, especialmente, quando fores como eu, pessoa que acredita de que não, eu custa muito acreditar, por muito que discorde, que António Costa tenha cometido algum crime. Custa-me mesmo muito acreditar. Sim. Agora, há muita incompetência política e muita irresponsabilidade política em abrir-se as portas do gabinete do Primeiro-Ministro a pessoas que são conhecidas por serem lobby político de grandes negócios e de interesses particulares. E isso ele fez-lo. É uma responsabilidade gigante. E o Portas fala disso. Aquilo que está... É muito claro que este discurso todo, e pelas notícias que eu pude ler, eu não ouvi o discurso, lá está, é muito claro o que é que o Portas quer fazer. Primeiro, eles querem que isto seja uma forma de tentar relançar este ser um dia de viragem. Um dia de viragem daquilo que pode ser o resultado de dia 10. E apostar redobrado na teoria do voto útil à direita. Não no voto útil para ter maioria absoluta, acho muito difícil, mas para ganhar. E o Portas reforça essa mensagem. Está tudo dito sobre isto? Sim, eu estava a pensar que podemos adicionar, mas é melhor dar play. Dá play. Seria, mas não ganharão.
o governo mais radicalizado desde 1976. É isto que cada cidadão deve sopesar antes de exercer o seu voto. De primeiro, existe uma ameaça de moção de rejeição a um governo da AD. Quer dizer que, num daqueles delírios frequentes da política portuguesa, o partido proponente, que até se diz de direita, pede votos ao PS, ao Bloco, ao PCP, ao PAN e ao LIVRE para derrubar a AD e criar um caos político. A AD deixou de ter medo de ter salas cheias já agora, se vocês É também pararem. isto que os eleitores devem, a meu ver, ter em conta quando escolherem. Uma segunda meditação que eu queria partilhar convosco tem a ver com o que já sabemos do ambiente internacional de 2024, tanto em termos políticos como económicos, e que é preciso levar em conta. Sabemos que há 3 guerras em curso, na Ucrânia, em Gaza e no Mar Vermelho, que a instabilidade é perigosa, que os riscos são elevados. Portugal não está isolado do contexto externo. O que me parece avisado dizer é que Portugal não tem nenhuma vantagem em acrescentar instabilidade cá à instabilidade lá de fora. Ora, uma geringonça 2.0 incluiria parceiros no Conselho de Ministros que estão em rota de colisão com as alianças estáveis de Portugal no plano internacional, e isso geraria inevitavelmente desconfiança. Do ponto de vista económico, sabemos que haverá menor crescimento do PIB em 2024. Creio que o Banco de Portugal estima 1,2%. É quase metade E uma de geringonça 2.0, lá está. Isto não é... É certo não que a assusta as inflação pessoas está tanto hoje quanto bastante se mais pensa. baixa, o que é um bem em si. Mas devia. A inflação é a ruína dos mais pobres e uma ameaça sobre a classe média. E esse facto, a inflação mais baixa, deve-se à independência dos bancos centrais. Mas isso tem uma consequência para a qual quero alertar. Um dos efeitos da inflação foi, entre aspas, ajudar o Ministério das Finanças a reduzir mais a dívida pública portuguesa. A inflação fez o PIB subir e as receitas fiscais também. Em 2024 e nos anos próximos já não será assim. Com uma inflação mais controlada, não há um efeito automático sobre a dívida. O que quero partilhar convosco é esta reflexão. Daqui para a frente, Portugal só conseguirá reduzir a sua dívida se e na medida em que aumentar com constância o seu nível de crescimento. Olha, mete pausa. Tem razão. Eu, por acaso... É importante. Sim. Não sei se queres tu dizer ou se digo. Não, quer dizer, nós estamos em superávit, não é? Sim. E toda a gente acha que isto agora vão ser anos assim. A realidade não é essa. A realidade é que nós temos efetivamente que investir no nosso crescimento. Nós temos como uma parte pagar a nossa dívida, como é lógico, temos que continuar a pagar a nossa dívida. Não convém também pagar a dívida toda hoje, porque nem sequer dá jeito, não é? Exatamente. Mas a questão é, por alguma razão, quando existe muita inflação, é melhor para quem deve dinheiro, tipo os Estados aqui. Porque, não é? Quer dizer, estamos a pagar menos. Sim, sim. Salvo seja, entre aspas. Mas o que ele está a falar é verdade. A única maneira de nós conseguirmos, né, continuar a pagar a dívida e ter crescimento económico ao mesmo tempo é se nós conseguirmos criar mais valor e formos um país mais competitivo, o que ele está e aqui a gerarmos mais fazer riqueza através de inovação. É etc. isso mesmo. O que ele está aqui a fazer é tentar desconstruir esta ideia que foi criada pelo Medina, pelo atual Ministro das Finanças, de que não podem acusar este governo de não ter feito reformas estruturais quando, e passo a citar, não há maior reforma estrutural do que baixar a dívida substancialmente. E a verdade
esse baixar de dívida é importante, mas não foi feito porque houve uma reforma estrutural das contas públicas genial que fez com que houvesse mais espaço para podermos pagar a dívida. Não foi isso, foi o contexto internacional. Ajudou bastante, não só que a inflação provocou uma maior receita com impostos, a receita de impostos deste governo bateu recordes como nunca antes tinha batido, ou seja, não há nada genial aqui, não há nada que tenha mudado estruturalmente as contas públicas. Foi os portugueses que pagaram mais impostos, a inflação ajudou a encher os cofres públicos e ajudou países como os nossos, que têm dívidas altas, e conseguimos abater muita dívida. Isso é importante. Mas o que está aqui a avisar é importante, de que não se ter feito mudanças concretas, como vamos e estamos prestes a entrar num período onde, em termos económicos, o mundo vai mudar novamente, não vai resultar a fórmula que resultou até agora. Mas há muita gente que não percebe isto. Há muita gente que pensa que houve um milagre económico de repente. Quando aquilo que, substancialmente, em termos de contas públicas, era em 2015, quando o António Costa entrou, e aquilo que é em 2024, quando ele vai sair, é igual, é tudo igual. Não deixa de haver... Não é? Eu não gosto da palavra mérito, não é? Mas não deixa de ser interessante. Nós estamos em superávit. Claro, não, sim, Não mas deixa não é de ser por genialidade. interessante. Sim, não é por genialidade também. É porque Não se fez mudanças concretas nas coisas. nem se gastou o dinheiro todo projetado para o SNS. E acho que esse é um ponto muito importante que não se pode esquecer, Claro. que é, estas contas certas são muito feitas à base de um corte no investimento Sim, que é gigante. Claro. Sim. Que apesar dos orçamentos, a percentagem de execução foi muito baixa, Foi muito baixo. e é muito fácil tu controlares as contas dessa maneira. Raramente passámos os 60% de execução daquilo que se prometia investir no SNS. O que é impressionante. E há aqui um dado muito importante. Nem faz sentido. Exatamente. Não faz sentido O Partido Socialista, que sempre se vendeu como o partido do investimento, isto foi dito por um economista muito bom, que é o António Nogueira Leite, que o disse. Teve na política durante muito tempo, só que é daqueles que lá está. Era importante estarem na política, são pessoas competentes, não são pessoas que são conhecidas por serem políticos ideológicos, mas são bons técnicos. E ele disse-o. Como é que um governo que se mente e desassocia-se da verdade ao dizer que são o partido e que são o governo dos serviços públicos, foi o governo, e isto é um facto, que menos investimento público fez na história da nossa democracia. Sim. E isto tem de ser dito várias vezes. Não podem dizer que são, como nós tivemos agora, se não me engano, foi hoje ou foi ontem, o Pedro Nuno Santos a dizer-nos que nós não podemos resolver os problemas do SNS desistindo do SNS. Mas quem desistiu do SNS, quem desistiu de realmente democratizar o acesso a cuidados de saúde em Portugal, foi este governo. Foi o Partido Socialista por preconceito ideológico. Mais nada. Quem desistiu do SNS para comprar votos ao Bloco de Esquerda e ao PCP foi o Partido Socialista. E isto tem de ser repetido várias vezes, porque esta é a realidade. E, portanto, não há genialidade nenhuma. E Paulo Portas alerta para isso muito bem. E também há aqui algo que é preciso, faz parte da promessa da AD, que já foi lançado anteontem ou ontem, que a dívida pública, ou esta semana, nem tenho, que querem que a dívida pública chegue aos 90% na legislatura. Sim. Claro que isto é importante. Isto é um caminho. Fala-se muito que nós não vivemos em alturas de consensos, que é preciso consensos. Mas os consensos que nós temos, que foram forçados, existe um grande consenso, felizmente, entre os partidos do arco da governação, porque não era assim no passado, de que as contas e a gestão do Estado têm de ser feita de forma responsável. Nós temos de ter não só déficits baixos, como temos de caminhar para uma realidade de superávit orçamental. Nós temos de pagar e baixar a nossa dívida o mais rápido possível, porque isto não era algo que era consensual. Lá está, ter déficits altos era algo que era considerado importante, porque era a única forma de nós termos investimento público a sério. Superávit era uma ideia ridícula, era uma ideia salazarista, que era isto que se vendia. Que a ideia de superávit era uma ideia do Estado novo. Sim. Não, que o Estado não se gere como se gera um orçamento familiar. E depois, esta ideia, muitas vezes que o Galamba usava, era esta a ideia. As dívidas não se pagam. O João Galamba, na altura, como era deputado, e outros, a escola socrática, digamos, João Galamba, Pedro Nuno Santos e outras pessoas, vendiam esta ideia de que as dívidas não se pagam, as dívidas gerem-se. E isso não é verdade. E um país como o nosso, que levou um estrondo gigante por causa da crise de dívidas soberanas, tem de se preocupar em baixar substancialmente a sua dívida pública, porque senão não é sustentável. E felizmente existe um consenso, e é um dos mais importantes, PS, PSD e outros partidos, pelos vistos, os extremos não concordam nesse sentido, que até partilham da mesma agenda económica. O Chega, o Bloco e o PCP acham
que temos de ter políticas públicas com grandes impactos orçamentais, como foi o Chega na última convenção, como é o Bloco agora. E o que é mais engraçado é que o pessoal nem se apercebe. Há muita política neste momento, ou propostas políticas do Chega, que são puramente de esquerda. Sim. Mas no seu estado mais puro. Sim. Epá, para mim, o André Ventura dizer que era a favor da TAP ser pública. Atenção, ele disse tudo sobre a TAP. Sim. Não é só que era ser pública. Sim, Sim, mas- ele deu a volta a todas as possibilidades. Sim. É aquela história. Mas isso é impressionante, pá. É impressionante Sim. porque quem Impressionante é as pessoas acreditarem, é não é isso, ele é que está à fazer isso. frente de toda a gente. Sim. As falácias estão à frente de toda a gente. Este tipo de discurso falacioso, borderline mentiroso, se quisermos Sim, pôr sim. as coisas como elas são, de moldar os factos, Sim. não é? E depois, mesmo que digam números errados, as pessoas, o argumento é mas não falhou por muito. É, o número já foi mandado, portanto as pessoas já vão achar que é aquilo. Exato. Epá, é uma cena impressionante. E depois Sim. as pessoas também têm uma coisa que é simplesmente não têm capacidade nem sentido crítico próprio. As Exatamente. pessoas ouvem uma coisa e está o assunto arrumado. Eu estava a ver agora aqui a dizer que o PST ia viabilizar um governo minoritário do PS. Sim. Estava a ler agora isto aqui. E eu estava a pensar, o que é que realmente... Imagina, nada contra, ok? Mas eu só quero deixar uma coisa bem clara. Nós não somos jornalistas. Nós não somos uma fonte de factos. Nós partilhamos os factos que outras pessoas encontraram por nós. Sim, Ok. exatamente. E eu percebo que vocês querem a nossa opinião, mas eu estava aqui com o chat aberto e estava a ver o que é que o pessoal estava a escrever. Existe uma constante. Não sei, parece que eu sinto que. Não é sinto que. Isto acontece. Isto acontece. O André Ventura tem um discurso na segunda-feira. A semana toda, os reels vão começar a sair, o discurso vai começar a sair. Se ele diz algo icónico, salvo seja. As pessoas vão todas começar a dizer isso. Sim. E as pessoas só ouvem isso. É esta tal história do orçamento. O Estado português gasta tanto em ideologia de Exa- género como gasta no exército. Exato. Acabou. Não havia mentira mais flagrante, exatamente. É fácil ver assim. E agora há gente que acredita isso. Exato. Mas ninguém se dá ao trabalho. Eu acho mesmo que grande parte... Nós neste momento há duas... Eu pensei muito nisso esta semana. Os mais jovens. O Chega só ganha nos mais jovens. Porque os mais jovens não estão moldados no cérebro deles a consumir aquele tipo de conteúdo, Sim. ok? E não se dão ao trabalho de investigar mais. Ponto. Eu acho isso um mito que os jovens estão... Eu acho que é um mito que a comunicação social está a criar. Acho mesmo. Porque estamos num período onde existe uma grande expressão de informação, tanta mentira espalhada, Claro. e tu fazes 2 sondagens e de repente concluímos que a maioria dos Sim. jovens quer votar no Chega. Acho uma irresponsabilidade gigante, para além de ser, acho mesmo, mentira. Sim. Só se eu não conheço, é assim, eu conheço imensos jovens. Pá, se me dizem, o Ventura tem razão em algumas coisas, isso é a conversa para tudo. Epá, Atenção. mas provavelmente sim, mas isso não significa... Antigamente grande parte dos jovens estava no Bloco. Sim. Aos 18 anos. Há muitos anos atrás também havia uma sondagem que o Bloco de Esquerda era ganhamos fogo a bater no Bloco de Esquerda quando tinha 18. Não é? Quer dizer, Este gajo, cada vez que fala das suas intenções de votos, perde respeito. não, Corre o mas é- espectro todo. Corre. Já andaste a correr o Tu és espectro o Ventura, pá, tu criticas, tu és o verdade. Ventura. Eu, Não, por ti, mas- estava no Chega nestas, que é para acabar a lista, não é? Anulas. Epá, sabes que pronto, é o que é. Mas foi, há muitos anos atrás. Eu tenho 33, portanto estamos a falar há 15 anos atrás. Já não foi ontem, foi há 15 anos. Sim. Epá, e era porque a informação chegava-me. Sim. Porque era quem eu acreditava. Porque a informação chegava-me, eu do resto eu não conseguia lá. A informação não conseguia chegar. O que eu acho é que simplesmente quando chega, diz isto. E já agora, eu hoje não voto no Bloco de Esquerda, não é? Como é óbvio, já disse que a minha intenção de voto vai para a direita. Eu não sei que direita, mas vai para a direita. Eu hoje em dia eu olho para o online e parece que eu sinto como uma mudança drástica no paradigma, onde é o Chega agora que controla, salvo seja, grande parte disto.
E ele fala, eu acho que ele ainda vai falar sobre quando ele fala, ele já tocou 2 ou 3 vezes desde o 25 de Abril, que temos cada vez mais governos mais extremistas, sim. por aí fora. Ele está a tocar nesse ponto, invariavelmente. Não está a tocar apenas à esquerda, está a tocar à direita também. Sim. Não, mas ele fala, o Ventura, esta concorrência que ele fala, isso é o que está a acontecer. O Ventura está a tentar. O Ventura está a tentar transformar o Chega num catch-all party, que é aquilo que as pessoas chamam, é um conceito mais americano. Esta ideia do catch-all party é americana no sentido em que tu tens um partido democrata, tens um partido republicano, tens a direita e tens a esquerda. E são partidos que albergam vários tipos de direita e vários tipos de esquerda, porque é um sistema que prioriza sempre os dois partidos. E então tu tens gente de direita muito diferente dentro do Partido Republicano do que gente mais de direita, centro-direita, e por isso é que tu tens uma cisão grande, Trump e o resto. Sim. Ou seja, isso é um catch-all party. E nós aqui sempre sempre houve essa ideia de que o PSD e o PS são catch-all parties. O PSD apanha liberais, apanha conservadores, Sim. o PS apanha liberais, apanha pessoas de centro, apanha pessoas que vão até à esquerda, quase do bloco de esquerda, e portanto o PSD e o PS são catch-all parties, mas o Chega e o André Ventura está a tentar transformar o Chega num catch-all party de todos os populismos, de todos os populismos. Claro, mas e não só, atenção, nós já falámos desse tema a seguir, Sim. vamos ter tempo. Sim, mas Esta noção de que agora o Chega é moderado, pá, quer dizer, eles eliminaram todas as propostas loucas que tinham lá sobre castração química, etc. Foi tudo embora. eliminaram, não falam delas. Sim, não falam delas. Porque se a comunicação social perguntar se eles ainda defendem aquilo, das duas uma, ou a coluna vertebral e mudaram de opinião drasticamente em tão pouco tempo, ou eles têm de responder que ainda são a favor disso. Acho mesmo. Mas imagina, eu acho, certo, mas eu acho que eles vão fugir desse tema. Claro que vão, mas a comunicação social tem de existir. Claro que tem, mas eles vão fugir desse tema. Cobertura de qualquer partido não pode ser um passeio. O Chega está moderado com políticas de esquerda e direita. É. O que tu ouves é isto. A realidade. Sim. Aliás, a grande parte do eleitorado do Chega deve estar à nora. Sim. Que estão lá, os mais extremistas que estão lá, devem estar confusos. É que tipo esta teoria de ser antissistema, também é importante falarmos disso, ainda vamos aproveitar e vamos falar disso também. Esta teoria de que, esta convenção da AD abafa um bocado isso, e também há muita gente que responde a isso, de que lembram-se que ia saber uma enchente de gajos do PSD que iam para as listas de deputados do Chega e da Iniciativa Liberal, que era a convenção. Não, quem saiu do PSD são todos de terceira linha. Não é isso. Houve um que falaram lá na convenção, foi o único que se falou lá na convenção, que foi secretário de Estado do Sócrates, que tinha sido mandatário do Mário Soares, apoiante do Mário Soares, não mandatário não, apoiante do Mário Soares, público, e que tinha estado num governo qualquer do PSD. E de resto, até agora, ontem, que é importante nós falarmos disso, anunciou-se um que tinha sido vice-presidente, um deputado que se tinha desfiliado agora porque não ia nas listas e ficou chateado, desfiliou-se antes do Parlamento, de mandarem o Parlamento abaixo, que é o Malo de Abreu, que foi vice-presidente do Rui Rio, um dos grandes defensores de que o PSD tinha de se virar para o centro, e agora vai ser candidato pelo Chega. Claro, mas E as pessoas não pensam. Mas não tinha estado nas listas, porque foi encostado. E como é que um partido que se diz antissistema vai importar para dentro de si esta gente que claramente é do sistema e que vive disto? Claro. Ele viu, não vou ter lugar no Parlamento. O pessoal vai... Onde é que eu posso ter? Aliás, eles estão constantemente a falar de taxos, mas todos os que estão a sair da terceira linha do PSD e de outros partidos vão à procura de taxos do Chega e o Chega está-lhes a dar os E Viana taxos. do Castelo vão meter um Claro, cabeça de é lista óbvio. que está a ser investigado pelo Ministério Público porque alegadamente duplicou as presenças enquanto deputado no Parlamento, ao mesmo tempo que dizia que estava no Parlamento como deputado, estava a ter reunião de Câmara ou Assembleia Municipal em Viana do Castelo. Há muito quilómetro pelo meio, a não ser que ele seja o super-homem. E, portanto, o Chega está a importar. E aqui, por exemplo, eu sou do PSD. Eu não nego que existe muita gente de má índole no partido. Obviamente. Claro que é. Obviamente. Já que é para levarem este tipo de pessoas, eu posso fazer aqui uma lista de pessoas que o Chega pode levar também. Porque estão a fazer aquilo, o André Ventura está a fazer aquilo que eu ando farto de insistir, que é preciso fazer, e aí sim, uma limpeza dentro do PSD, uma limpeza grande, de se livrar de pessoas, não porque discordem ideologicamente com a direção do partido, mas porque têm atrasado o partido. Claro. Enviar na pessoa que meteram, deu só derrotas estrondosas ao PSD. O Malo de Abreu era um perfeito desconhecido e só chegou a deputado porque era daquela coisa que eu odeio profundamente, de que eu sou deputado porque eu sou amigo próximo do presidente do partido, e na altura era o Dr. Rui Rio. E, portanto, levem estas pessoas e levem muitas mais se for preciso. Agora, esta enchente e esta onda, pá, não existe. Isso não existe, obviamente. Deixa-me mandar aqui um bocadinho mais de lenha para a fogueira.
este ir buscar segundas e terceiras linhas de outros partidos também não demonstra um bocado aquele vazio político que é o Chega, baseado na imagem de uma única pessoa, Sim. Claro, que tem que andar à cata de o que sobra das Sim, segundas e terceiras linhas. Isto não devia assustar as pessoas. Claro. Um partido totalmente impreparado que tem que andar à procura, pá, não quero ser indelicado, mas dos restos Sim, sim. dos outros partidos. Não pode Isto- ser, neste caso pode ser indelicado. Posso? Sim, Ok, sim. pronto. ser delicado, O que é que não vocês tem que acham sobre isto? Não é mais uma imagem, mais uma prova de que isso é assim? E um vazio ideológico muito grande. E é por isso Claro. que eu acho que ele... Exatamente. Por isso é que eu acho que ele quer transformar o partido num catch-all party e isso não vai agradar a muita gente que nos chega. Porque se vocês virem a reportagem ontem, e podemos depois fazer react a isso rápido, se vocês virem a entrevista que deu ontem, Malal da Abreu, porque ele no início desta semana veio a notícia de que ele ia ser deputado pelo Chega. Depois ele negou. E depois, afinal, vai ser. E deu uma entrevista à CNN, um perfeito desconhecido que até agora ninguém sabia quem era. Deu uma entrevista à CNN em que lhe perguntaram: mas o senhor concorda com que o Estado não deve gastar dinheiro em questões de igualdade de género, por exemplo, combate à violência doméstica? E ele disse que não, que eu sou totalmente liberal em todas as minhas posições. Todas as minhas posições. E o jornalista perguntou-lhe: mas concorda com a castração química? Não. Concorda com a pena de morte? Não. E isto não vai cair bem. Se bem que o eleitor do Chega não vê isto, mas isto não vai cair bem às pessoas do Chega. Sim. É o vazio total. Sim. Então foram Mas importar essa é alguém a que não questão. concorda. Então, claro, mas esse é o ponto. Mas esse é o ponto. Que é, ainda agora aqui, nós estamos a falar da castração química e havia aqui pessoas a dizer: qual é o problema? Havia pessoas a dizer: qual é o problema? Então, Não é o problema é que constitucional. o problema é que o partido já não defende isso. O problema é que a União Europeia não nos permitia sequer estarmos que na não. União Europeia com isso. Claro, como é óbvio, mas isso aí já é demasiado para estas Sim, sim, pessoas. sim. A questão mas sim. Sei, é demasiado para estas pessoas. E estava eu a tentar não ser indelicado. Mas a verdade é essa. A verdade é essa. A verdade é que pá, já nem sabem o que é que defendem. A maior parte já nem sabe o que é que defende. A maior parte já está all over the place. Eu que o Bruno disse isso muito bem. Sim, sim. Não há quadros competentes do Chega. Não há. E eles têm provavelmente 6 ou 7 pessoas. E pá, que eu, quando digo interessantes, já estou a dar Sim, sim, sim. um elogio. E a maior parte, se eles elegerem, que estão a falar em eleger quase 40 deputados, não era? Sim, sim. 40 deputados. Pá, É muita gente. vai ser um desastre. As pessoas ficaram chateadas comigo porque no Vão outro ser dia muito, defendi. a maior parte vão ser quadros muito Sim, fracos. sim. As pessoas ficaram chateadas comigo porque eu no outro dia defendi na CNN que esta história, primeiro, e é por isso que só há má qualidade, e o eleitor só fecha os olhos, essa má qualidade nos chega, porque os partidos e os outros partidos portaram-se mal. Isso ninguém está a dizer o contrário. Sim. E é por isso que é preciso fazer uma revisão. É por isso que eu acho muito bem que o lixo que está dentro do PSD saia e vá para outros partidos. Pelo menos que assuma isso, que se está completamente a lixar para as ideias, o que quer é manter o seu lugarzinho. E o Maló de Abreu não podia ter deixado isso mais claro nas últimas eleições. O Maló de Abreu deixou claro, pouco lhe importa a ideologia, pouco lhe importa ideias, pouco lhe importa realmente mudança, o que importa é eu vou para um partido com o qual eu não concordo e digo que não concordo em quase absolutamente nada, mas eu vou porque eu quero manter o meu lugar. É isso. Não há, isto é o que está dito entre as entrelinhas, é isso. Levem mais gente se for preciso. E há aqui outra coisa, as pessoas e os eleitores, não é só exigir aos políticos, os eleitores também temos de exigir aos eleitores, a nós e aos nossos pais e a todos. Não se pode ser exigente E a só com vocês os aí em partidos. casa. Exatamente. E a vocês não aí em casa. podem ser só exigentes com os partidos e depois a outros não são exigentes É com verdade. nada, em absolutamente nada. É E verdade. o líder pode dizer o que lhe apetecer e fazer propostas que nunca mais acabam, pegarem, dizer isto e o seu contrário no dia a seguir e vocês pensam, pronto pá, ele tem de se profissionalizar, isso é com o tempo que vai... Não! Temos Claro. de ser exigentes com os partidos, temos de ser exigentes com todos, com o nosso, que eu tenho um, sou Nós constantemente não podemos exigente. ter uma dualidade de critérios. Exatamente. Os critérios devem ser iguais para todos. Mas é isso que acontece. As pessoas metem na balança a revolta que sentem com a exigência que querem. Claro. E há um intermédio em que nós podemos estar. Eu também estou muito revoltado, mas eu quero exigir muito. Tentem chegar a esse intermédio. Não caiam em cultos de personalidade, é isso que eu quero dizer. Podemos continuar a ouvir o Portas, que até estávamos a ouvir o Portas e esquecemos disso. Opa, nós vamos parando, acho que é que faz sentido. Eu acho que sim, eu acho que sim. Se a malta quiser ver seguidinho, vá ver ao site. Consequência deste facto para as eleições de 10 de março. Os cidadãos poderão perguntar a si próprios, ou seria avisado fazê-lo, mas é apenas uma opinião, qual dos projetos de governo está mais perto de conseguir mais crescimento económico e, simultaneamente,
melhor rendimento para as famílias, maior confiança aos investidores e uma capacidade de reduzir com regularidade e intenção a nossa dívida pública. Não é muito difícil tirar uma conclusão. Um governo da AD gera mais confiança económica e uma geringonça 2.0. Para mais, com esta mistura de condicionamento industrial e plano quinquenal que nos apresentam, gerará menos confiança, menos investimento e, portanto, menor crescimento. O mesmo sucede, por natureza, se no dia 10 de março não fecharmos a crise e, em vez disso, abrirmos outra. Caras amigas e caros amigos, em democracia, o incumbente confronta-se com a alternativa. O PS é o incumbente e apresenta o seu balanço. A AD é a alternativa e apresenta o seu modelo. Eu, aliás, penso que no dia, creio que breve, em que a AD apresentar o seu cenário macroeconómico, esta campanha deixa de ser de feijões e de leilões. E vamos direitinhos às contas de que a classe média precisa para saber como pode observar o seu futuro do ponto de vista dos rendimentos, das oportunidades de trabalho, da exigência na escola, como pode programar melhor a sua vida. E ele tem toda a razão, porque repara, nós estamos aqui a discutir feijões, Exatamente. porque nós não estamos a discutir em cima de nada. Exatamente. Nós não vimos nenhum plano eleitoral, nós não vimos nenhuma medida concreta. Sim, sim. E o que ele está a dizer, e está a tocar num ponto muito interessante, e super interessante, ainda bem que ele toca neste ponto, é que isto é tudo muito bonito, mas está tudo ao Deus dará agora. E o que ele está a dizer é, eu tenho muita confiança no plano que vamos apresentar. Por isso vejam o nosso plano, vejam a parte macroeconómica e vejam naquilo que nós construímos. Eu acho que ele está a pôr muita fé em cima do plano e bem. E não, tem que ser todos os eleitores. A maior queixa que eu tenho destes últimos 2 meses, e para mim é um bocado, deste último mês, 2 meses sim, para mim é um bocado mais frustrante, porque eu estou na televisão e eu quero, pá, vocês já repararam pelas conversas que temos, eu sou daqueles gajos que gostam de mandar números para o ar sobre coisas, gosto de falar mesmo, mas a única coisa e o tema que prevalece sempre é como é que o Montenegro vai governar? Como Exato. é que o PS vai governar? Com quem? Ok, nós já estamos fartos de discutir isso. E é essencialmente, eu acho que é esse o grande problema. É que nós em Portugal, nós não estamos a falar daquilo que importa. E basta olhar para esta semana. Nós esta semana tivemos uma discussão sobre coisas que não importavam, sobre aquilo que o Nuno Melo disse, aquilo que o Ventura respondeu, aquilo que o Ventura disse, as contas que o Ventura não apresentou, as propostas que ele faz. E nós esta semana ficámos a saber de uma escola em Gaia que está a pedir aos pais para doarem aquecedores, porque não há aquecimento nas escolas. Os alunos não estão a ter aulas de educação física há meses porque não há condições no pavilhão. Nós esta semana soubemos que há polícias a dormir à porta do Parlamento, a serem ignorados, a dormirem à chuva. E mesmo assim não se gastou o orçamento todo. Exatamente. Estão a dormir à chuva. Nós tivemos esta semana, nós soubemos, isto não se discutiu quase nada, que o Governo inaugurou um centro de saúde em Lisboa que não tem médicos para funcionar sequer. O centro de saúde foi inaugurado e não tem médicos. E nós andamos nisto. Andamos a discutir estas coisinhas, estas intrigas, os problemas dos políticos e não discutimos os problemas das pessoas. E estes problemas, reparem, estes problemas não se resolvem com extremismo. Estes problemas resolvem-se com visão. E é preciso ter visão, a visão de que, por exemplo, não existe possibilidade de falar em crescimento económico e em futuro se nós tivermos um sistema de ensino virado para o passado, se nós tivermos um sistema de saúde que está a ser atrasado ideologicamente e se nós tivermos polícias e forças de segurança que estão exaustas, que estão cansadas, que se sentem revoltadas porque são ignoradas. Porque são vistas como cidadãos de segunda classe comparado com outros funcionários públicos. E, portanto, não existe crescimento económico sem isto. Nunca existiu crescimento económico nem possibilidade de crescer se estes 3 pilares da sociedade, saúde, educação e segurança, não estiverem salvaguardados, não estiverem com grandes níveis de investimento, as pessoas não estiverem satisfeitas com estas 3 áreas. E, portanto, estamos aqui a falar ainda há pouco, esta mentira flagrante
de que o PS é o único partido que quer saber dos serviços públicos, quando o PS destruiu os serviços públicos. Repito, é o governo, desde 25 de abril de 1974, que menos investimento público fez. As pessoas têm de ter noção disto quando forem meter a cruzinha. Têm de ter. Mas isso também, nós vamos ter tempo para ver o plano Sim. e as noções. É que não é só esta ideia de que o Presidente da República não pode falar das forças de segurança, nem nós podemos falar das forças de segurança, porque o Ventura é que domina esse tema. O Ventura não domina este tema. Depois não domina. E os partidos têm de ter uma palavra para dizer. Quando nós temos imagens de polícias a dormir com chuva torrencial à porta do Parlamento, E deve porque ser o falado. governo não os recebe. E porque o ministro diz-nos, isto para mim, e eu compreendo mesmo a revolta. Um ministro e um governo que estão fartos de fazer inaugurações de primeiras pedras, que estão fartos de assinar acordos com outros funcionários públicos e com outras empresas, mesmo estando de missionário, e a justificação que dão aos polícias para não terem resposta é que estamos em fim de funções. Para tudo há resposta e para os polícias não. Isto não é populismo. Isto não é algo, não é bandeira do André Ventura, nem pode ser. E tem de haver uma resposta para isso que não está a haver. Não está a haver completamente. As pessoas tivessem noção do quão mal ganha um polícia, do quão mal um polícia é tratado em Portugal, as pessoas pediam mudança para essas pessoas. E eu Exatamente. peço mudança. E eu também... Dá play. Vamos aqui. Sim, dá play. Mas pronto, era só para deixar isto claro. A situação também dos polícias, etc. Hoje é vais uma situação trabalhar, hoje. Não sei se... que merece o nosso tema a seguir. O nosso tempo a seguir. Há, portanto, uma pergunta que deve ser feita à inteligência dos eleitores. Ficou célebre na ciência política e foi feita pelo presidente Reagan. Estamos melhor ou pior do que há 2 anos, quando o PS recebeu a sua maioria absoluta? Está pior a saúde, está pior a educação, está pior a habitação, está pior a carga fiscal, está pior a relação entre aumento da carga fiscal e não aumento e, por vezes, deterioração da qualidade dos serviços públicos. Está pior a segurança e estão mais sacrificadas as forças de segurança a quem devemos o respeito pela lei e pela ordem. Está pior a execução dos fundos e está pior, em particular, a contingência com que temos que executar o Plano de Recuperação e Resiliência. Ou seja, na maioria dos critérios de avaliação, é evidente que Portugal ficou pior comparando com o início da maioria absoluta do Partido Socialista. Dir-me-ão, mas a dívida baixou. Já expliquei porquê, e aí não posso deixar de fazer uma saudação. Quem mudou de opinião foi o Partido Socialista. Exatamente. Nós estamos onde sempre tivemos. Exatamente. Ou seja, o que é normal num país é o que é normal numa família. Tem de ser um motivo de orgulho ter-se mudado de opinião. Não nos endividarmos demais. Parece-me evidente que, se olharmos para este princípio da democracia, estamos melhor ou pior do que nas últimas eleições. A única opção racional é um voto de castigo ao incumbente, ou seja, o Partido Socialista. Permitam-me corrigir ligeiramente uma frase recente do Dr. António Costa. Dizia ele: só o PS pode fazer melhor do que o PS. Perdão? Diria eu, só o PS, em particular este PS, pode fazer pior do que o Partido Socialista. Caras amigas e amigos, que faz o Partido Socialista para obviar a este pequeno problema que é a sombra da realidade?
Uma operação de prestidigitação política Ih, caraca. que deixa qualquer Prestidigitação. português intrigado, para não dizer assombrado. Eu vou recorrer à definição do Francisco José Viegas, parece-me, recentemente. Parecem um grupo de marcianos que não viveram neste planeta, nem neste país, nem estiveram sentados no Conselho de Ministros nos últimos 8 anos e querem apresentar-se como turistas. Grande Almighty, um abraço, André. O Montenegro já está a falar. Não sei. Nós depois podemos puxar para trás no YouTube deles e ver. Também da intervenção de ele, Sim. alguma coisa mais A interessante. saúde degradou-se Mais imenso. para o fim. Ele fala mesmo Se muito bem. Pedro Nuno Santos dissesse. Olha, anda para a Não frente. sei. Não me lembro. Não vi. Problema. Podes andar muito, podes andar muito. Não me lembro. Olha mais um bocado. Estão a bater palma, olha. É um bocadinho mais para trás agora. Aí, deixa eu estar aqui. Ele não sabia, ou ainda não sabe, das condições em que a ex-CEO da TAP foi contratada. Sabia. Não se lembrava da operação clandestina Obrigado de pelas compra de subs ações todas, dos CTTs. E baleias. Sabia. Olha, só mete pausa só para um ponto importante aqui. Há aqui uma coisa importante. Eu acho mesmo, geralmente as eleições até agora têm-se decidido pela questão económica. As pessoas votam pelo bolso. Sim. Eu acho que estas eleições vão se decidir também pelo processo todo que aconteceu, por terem sido do nada. Vai ser na base da confiança dos candidatos. Os debates vai Sim. ser sangue, porque é tudo público e toda a gente tem os seus podres, toda a gente tem o seu passado dúbio, se quisermos pôr as coisas desta maneira. Eu acho que Eu pela acho- primeira vez vamos ter umas eleições em que os debates vão ter um impacto e uma importância Muito maior. muito maior Concordo. do que... O último que houve assim, em que os debates tiveram importância, foi aquela célebre eleição presidencial, o Mário Soares Sim. Sim. do... Eu não me quero esquecer dele, se não cai em cima de mim. O do CDS, pá. Francisco? Não, das presidenciais de 1980 e tal, 86, se não estou Não em erro. sei. Foi o Mário Soares e Ai. foram... Ai pá, como é que ele se chama? Morreu agora há pouco tempo. Pronto, esqueceu-me, não me matem por isso. Mas foram as eleições mais renhidas e Cunhal? os debates tiveram... Não, Cunhal não. O Cunhal teve nessa... Freitas do Amaral? Freitas do Freitas do Amaral. Freitas do exatamente. Amaral. Freitas do Estou a ver Amaral. o que o pessoal está a dizer aqui no chat. Eu esqueço-me sempre. Obrigado, Ainda chat. por cima ela é quase poveiro. Os debates tiveram uma importância muito grande nessa eleição presidencial. Tanto é que foram uma segunda volta e os debates tiveram uma... E eu acho que vai ser... Aquilo que o eleitor vai avaliar mais é a confiança e qual o candidato que gera mais confiança. E aí é um problema muito negro que ele tem de trabalhar esse aspecto nele. Mas insistir nisto dos podres de Pedro Nuno Santos que estão a sair cada vez mais dele ter vendido a posição estratégica da TAP a um lobby francês, basicamente ter permitido que o lobby francês entrasse pela TAP dentro, que foi a CEO que, ao permitir que ela mantivesse cargos noutras empresas ligadas já ao ramo, isso poderá mexer com a confiança que as pessoas têm. Se me dizem a maior parte das pessoas quer saber disto, eu acho que não. Mas se calhar gente suficiente vai querer saber. E o voto pode-se mobilizar por aí. Ou seja, as pessoas não vão querer saber do caso em concreto, destes casinhos em concretos, vão querer saber todos juntos da big picture. E vão ver, há aqui um candidato que está sempre embrulhado em confusão, pode ser isso, e há outro que, se o Montenegro conseguir criar essa imagem, isso depende do Montenegro, se conseguirem criar essa imagem de mais confiança, que é um ponto de partida difícil, porque o Montenegro tem episódios políticos recentes de desafiar o presidente do PC na altura por causa de sondagens, o Rui Rio, teve um abalo na confiança dele. Quis ir demasiado cedo ao pote. Mas vai ser acho mesmo que vai ser na base da confiança, e por isso é que insistir nisto é importante, e por isso é que o Portas o está a fazer, e vai ser feita a campanha toda. Vamos nos enjoar de ouvir falar de Nuno Santos, e nós não vamos ouvir falar quase o Nuno Santos a falar, porque o PS está nesta fase em que tem-no preso um colete de forças, o líder dele está preso a um colete de forças, diz muito daquilo e muito do que diz não era
o que ele queria dizer, nem a forma como ele o queria Ai, dizer. pois não, tenho a certeza Sim, absoluta. sim. O Pedro Nuno Santos está a 3, devem ter chegado lá e dá 3 níveis abaixo. Exatamente. Porque a mesma posição dele é muito mais esquerda do que algumas coisas que anda a dizer. Sim, está um colete de forças. É o que eu digo, nós vamos ouvir falar muito do Pedro Nuno Santos, pouco dele a falar. Por estratégia do Partido Socialista. É cala a boca o máximo que puderes e vai ser essa. Mas aí os debates poderão ser um exemplo disso, porque é direto, é Sim. confronto de ideias cara a cara, Choques. e aí provavelmente poderá vir ao de cima alguma coisa disso. Eu gostava de vos colocar uma questão aqui, Sim. que considerando a importância que nós estamos a atribuir ao que os debates irão ter, é uma especulação nossa, mas que parece ser muito provável. Vocês não acham que aqui vai ser uma guerra de comunicação e isso não pode ser um bocado perigoso, porque temos os casos que Pedro Nuno Santos comunica muito bem, André Ventura comunica muito bem, e às vezes nestas situações é muito mais um combate de comunicação do que de ideias. Sim. Eu acho que atenção, eu acho que os debates vão tirar muito isso de cima da mesa. Ok. Eu acho que o Montenegro tem que ser fechado numa sala durante uma semana a fazer como nós vimos nos filmes, a preparar para as questões dos Sim. advogados. Sim. Estás a ver? Eu acho que tem que ser fechado numa sala a treinar o discurso. Porque olha o quão eloquente, olha as palavras que o Porta está a escolher. É diferente, não é? É É diferenciado. diferente. Sim. Automaticamente Eles é têm uma diferente. vantagem. Eles não têm todos os dias câmaras em cima deles a obrigá-los a falar. Claro, Portas mas- não tem isso. Tá, mas já teve. Mas sim, já teve, mas também E cometeu muitos erros. de Claro, comunicação na cometeu, altura. então não cometeu. Sim, mas eu percebo- Passo escolher o pessoal de emigrar. Sim, pode- sim. não- E eu percebo Podemos que concordar que dos três, o Montenegro leva uma desvantagem aqui em termos de comunicação. Achas? Em termos de nos Oratória. debates, o que ele estava a dizer nos debates, o Montenegro, historicamente, se analisarem o percurso, ele é o gajo dos debates. Ele é Yeah. o gajo que se safa muito bem. No Parlamento, atenção. Eu só não O sei trabalho como dele é que ele no se vai safar Em termos de comunicação de campanha, é muito, para mim, é cada vez mais óbvio. E houve alguém que disse isto, colocou desta forma: o Ventura, em termos de estratégia de comunicação, está à procura de um momento de tipo Marinha Grande do Mário Soares. Para quem não sabe, quando o Mário Soares disse que ele não ia, ele estava-lhe a correr mal as eleições, a campanha, há uns bons anos, e ele foi fazer uma visita pá, eu estou a resumir mais ou menos da coisa como me lembro que me contaram. E ele estava a fazer campanha na Marinha Grande e disseram-lhe: não vá por essa rua ou não vá àquele bairro porque está cheio de comunistas e os comunistas vão-lhe bater. E ele foi, e os comunistas bateram-lhe. E depois tem um vídeo, um célebre vídeo. Olha, podes-me pesquisar aí no YouTube, mete Mário Soares, Marinha Grande. Isto é um momento muito importante. E o Mário Soares aparece parecia o Isaltino Moraes que estava ali, desculpem, distraí-me, parecia o Isaltino Moraes que estava ali. Mas o Mário Soares aparece como: eu não tenho medo de ir a nenhum lado, podem-me bater. Pá, e foi aí que a campanha ganhou uma projeção muito grande. O que te está à espera é que o Ventura esteja constantemente à procura desse momento de vitimização, tipo Bolsonaro quando levou uma facada, claro que não tão obviamente, mas está à procura desse momento de vitimização. Por exemplo, este último, e a comunicação social não têm o cuidado, não estão a ter cuidado nenhum para lhe dar esse momento. Esta coisa toda de que o jornalista, a malta, venderam esta ideia de que a malta do Chega espancou quase um jornalista. Não, removeram-me da sala. Pelo Sim, que eu e nem tive foi a a ver. malta do Chega. O evento não era do Chega, o evento era de alunos, eram- em que os jornalistas sim. não podiam estar. Sim, E sim. agora, se a abordagem dos alunos devia ter sido aquela, de pegar nele, claro que não. Claro que não. Era pegar numa câmara e dizer: pessoal, pegar no telemóvel, toda a gente tem. Aqui está um evento fechado a jornalistas. O Rui Tavares veio no dia a seguir, não estiveram jornalistas. Quem esteve antes não houve jornalistas. E este senhor está-se a recusar a sair porque diz, e aí sim, lá está, é mão dada isto, porque o Chega tinha dado permissão com um evento que não era do Chega para o jornalista estar na sala. Por isso é que o jornalista desata a gritar: Ventura, Ventura, a chamar por ele. André, exatamente. Pá, ele está à procura deste momento. Aí é que eu vejo, eu sei que está, e provavelmente até pode o ter, espero que não. Mas em termos de comunicação, lá está. Ele tem essa vantagem, vai usar muita vitimização. O PS tem uma máquina grande presa no Estado que está a trabalhar desde a demissão. Claro. Pessoal, nunca se mandam mensagens quando havia aumentos de reformas. Lembraram-se este ano de mandar mensagens aos pensionistas que tiveram aumentos de reforma?
Isto aconteceu. Eu estou a favor de se informar o cidadão, mas em ano de eleições, logo, espetáculo. Que estratégia. Coincidência. Exato. Não é uma máquina, mas sim, vamos só ver aqui que isto é importante. E o Portas, acho que já vimos o que era preciso ver. Não é? Não sei se... Dá aí play. Olha, está sem som. som. Voltaram às ruas para boicotar a Estrada Nacional 242. Os vidreiros fizeram explodir troncos de árvores que estavam armadilhados com materiais explosivos. Mas a grande revolta e os graves confrontos aconteceram ontem. A polícia de intervenção carregou sobre os trabalhadores vidreiros e populares. Uma intervenção violenta a que ninguém escapou, nem crianças, nem padres. Voltaram, Eu não sei portanto, se é à esta, estrada. mas Eram espera. 4 horas da tarde. Nessa altura, Espera, eu acho que não é esta, não. Olha, mete Mário Soares agredido. Mete Mário Soares agredido. Também temos de ensinar alguma coisa de história às pessoas, a quem está a ver, porque senão isto também não vale a pena. Vão achar que isso é só para dar porrada a políticos, assim aprendem alguma coisa. Olha, mete esse, sim. Mário Soares, olha, espera. Vai, ir falando que eu procuro já, que isto é importante. Quero mesmo que as pessoas vejam, não sei. Ou então mete aí o Portas a dar para irmos vendo. Espera aí. Mário Soares agredido. E outra coisa em que também não se lembra. Quem colocou no memorando assinado entre a República Portuguesa e a Troika a nacionalização, a privatização da TAP e a privatização dos CTTs foi um governo do Partido Socialista. Vou-te mandar para o WhatsApp. Está aqui. Mandei para a tua. A TAP ia ser nossa como as caravelas. Vamos a ver qual é a bandeira da caravela. O PS quer, entre aspas, vender a imagem de Pedro Nuno Santos como um político decidido. Eu lamento fazer uma adenda. Decidir bem é muito mais importante do que decidir mal. Podes meter se quiser. Já. Ora bem, um bocado de história. Estás a escrever tanto, o que é que foi? Estou a. Ora bem, vejam. É isto, exatamente. Mancaram gente da minha comitiva. Eu próprio fui agredido, mas isso não me impediu de circular em Portugal, porque Portugal é uma terra de liberdade, não é Moscou. Pode pôr pausa, era só para jogar. Pronto, isto foi o tal momento que deu a viragem na campanha de Mário Soares. Uns dizem que foi exagerado, outros dizem... Mas é o momento. Até a mim me deu vontade de votar no Mário Soares. Quando ele diz isto não é Moscovo. A mim nunca me deu vontade. Nunca deu vontade de votar no Bochechas. Não. Então o gajo que meteu o socialismo no bolso, tu não votavas nele? Ele dizia-se socialista. Nós queixámos-nos do Costa, mas o Mário Soares era qualquer coisa. Não, mas era só para vocês, para terem alguma... Mas é um bom ponto. Alguma Eu aula de acho história. Eu acho que o Montenegro um bocadinho de sorte e não saca uma destas. Podemos agredir o Montenegro. Vamos combinar. Podemos fazer um favor. Sim. Isto agora alguém na PJ Sim, vai estar a vamos ver ver isto. isto em live. Sim. Uma excelente ideia, Gaspar. Vais ter uma providência Ninguém cautelar amanhã. vai agredir o Montenegro. Vai ter uma providência cautelar amanhã para não chegar perto. Vai deixar. Não vai poder a comício de ter que estar 1 quilómetro de Montenegro. Dá play. Vamos ver. E se, como ministro, não mostrou preparação e revelou várias vezes impulsividade, o que seria como primeiro-ministro?
E quero dizer isto com meridiana clareza. Um político que revela tanta leviandade política nos setores que tutelou e tanta amnésia nas decisões que tomou, não é o mais qualificado para chefiar o Governo de Portugal. Um bocadinho mais para a frente. Não sabia que tínhamos pinos Devo, agora. aliás, acrescentar, Aquela sala o que mais há é pinos. queria Vais para a frente. Vais para a frente. Vais. E- Tem mais? trabalho com qualidade. Está aí. Eu, nesta matéria, olho sempre para o modelo da Coreia do Sul. Foi a aliança É isto, entre puxa o um setor bocadinho para trás. privado e o Puxa um setor bocadinho para público, trás. É a partir daqui que fez eu vi da que vais falar Coreia muito bem. um dos países Puxa um mais bocadinho para trás. próximos. Mais. Olho para mais. sermos bocadinho um mais. país, poucos países da Aqui. União Europeia, nos últimos anos, em matéria de nível de pesquisa e desenvolvimento no seu PIB. Exatamente. Estamos muito longe Exatamente. daquilo a que devemos aspirar Falámos isto para sermos no um live. país avançado, inovador Sim, exatamente. e, portanto, com enorme capacidade de criar oportunidades de trabalho com Isso mesmo. qualidade. Eu, nesta matéria, olho sempre para o modelo da Coreia do Sul. Foi a aliança entre o setor privado e o setor público que fez da Coreia um dos países mais prósperos do mundo, tendo sido um dos mais pobres do mundo. Tenho uma história boa para contar que aconteceu ontem sobre isto. Eu ontem tive uma conferência em Castelo Branco que me tinham convidado, eu, a Cecília Meireles e o José Eduardo Martins, e nós estávamos a falar de propostas concretas, reformas estruturais concretas. E uma das que eu trouxe foi de que não há maior reforma estrutural para fazer do que virar a nossa economia para uma economia do conhecimento. Há aqui um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Made in, Created in, em que nós temos de ir para uma economia de made in para uma economia de created in. E há uma coisa que eu falei exatamente disso, que é, e eu até disse lá na sala, eu concordo com o espírito e a ideia geral do Pedro Nuno Santos quando diz que nós temos de ser muito mais estratégicos nas políticas públicas e económicas. Claro que eu não concordo Vindo com ele. dele, Sim, certo, está certo. Mas Exatamente. não E quer dizer que ele saiba que- Eu estou a favor de se baixar o IRC, eu sou a favor de se baixar os impostos às empresas, mas nós temos de ser estratégicos. Para mim faz muito mais sentido nós fazermos um choque fiscal muito maior a empresas que investam e apostem em pesquisa e desenvolvimento, baixar o IRC substancialmente a essas empresas, do que se calhar a empresas que fazem parte daquilo que é a economia do passado. Sim. Faz muito mais sentido. Há uma coisa, e eu vou já contar a história. Eu defendi, por exemplo, a prioridade número 1 no primeiro dia de um governo de direita deve ser acabar com algo que é um tiro no pé que Portugal dá. O nosso país dá muitos tiros nos pés. Mas nós demos um tiro no pé em continuar a ter um imposto que foi criado em 2010 por José Sócrates para tentar responder à crise, que é a derrama estadual, que é uma sobretaxa basicamente sobre as empresas, Sim. que é um tiro no pé constante e que nos coloca numa desvantagem fiscal muito grande em relação a outros países. Por isso é que nós somos um dos países, é também por isso que somos um dos países da União Europeia com as maiores cargas fiscais sobre as empresas. Ninguém é tolinho para investir em Portugal com isso. Portanto, e houve um senhor que eu estava a defender isto, esta descida do somos os IRC. países com maior carga fiscal, ponto. Sim. Mas sobre as empresas também somos. Em tudo. Sim. A questão está aí. Mas houve um senhor que ele defendeu a descida do IRC, mais para a frente estávamos a falar disso, e um senhor ao fundo da plateia começou, mas eles baixam o IRC e os empresários não aumentam. Mas eles baixam o IRC. E eu dizer, então o senhor não ouviu o que eu estou a dizer. Porque é isto que nós temos de mudar o debate para isso. Não é só uma lógica de baixar impostos. Há uns que querem baixar e há outros que querem aumentar. Até agora nenhuma força política defendeu aumentar impostos para além do Bloco de Esquerda do PCP. Sim. Até agora ninguém defendeu isso. O debate é sermos estratégicos em baixar esses impostos. Só é possível nós pagarmos mais aos portugueses se tivermos empresas inovadoras e que investem em pesquisa e desenvolvimento, empresas que tenham conhecimento. Há aqui um número que é assustador, as pessoas têm de ter noção disto. Em Portugal, 3% dos doutorados, do estoque de doutorados, só 3% do nosso estoque de doutorados está nas empresas portuguesas. Só 3%. Portanto, nós temos de criar um sistema fiscal que incentive
a contratação e a entrada de conhecimento que sai das claro. É universidades. aquilo que temos para as falado empresas. constantemente, claro. Exatamente. E- Tem que haver um modelo que inclusivamente ajude grande parte destes estruturados a avançarem para o seu próprio negócio, Exatamente. avançarem para tirar. Novamente, nós não podemos cometer. Aqui os Estados Unidos estão muito à nossa frente. Estão mesmo muito à nossa frente. Claro. O que sai do MIT. Não tinha notado, por acaso. Sim. Mas o que sai do MIT sai do MIT para ser um produto. Exatamente. Os doutorados deles já estão a trabalhar para produtizar de alguma forma aquilo que eles estão a investigar. Uma incubadora gigante. Nós cá temos pessoal, doutorados a trabalhar, acaba o doutoramento, vou trabalhar para uma empresa como fazer uma coisa completamente diferente. Exatamente. Então eles passaram anos a investigar, criaram patentes, são patentes criadas, etc. E mesmo o modelo, porque as universidades têm modelos diferentes sobre as patentes, mesmo o modelo das patentes, em muitas universidades, é péssimo. Tem que ser pensado de forma geral, de norte a sul, em todas as universidades, um modelo que funcione, que incentive na transferência de tecnologia das universidades, que incentive depois, que o Estado incentive estas pessoas, que estes sim são produtos de inovação alta, com um carácter tecnológico elevado, que vai fazer com que carros altamente qualificados sejam necessários, que vai fazer então com que a nossa classe média altamente Ganhe qualificada, mais, que é mais que imigra também, Sim. grande parte daqui imigra, volte e fique cá, que vai resolver também esse problema dos 3%. Exatamente. Então, para criar esta infraestrutura toda, é preciso que alguém fale disso. Exatamente. E que alguém tenha medidas sérias sobre isto. Há três que eu puxei, que é três concretas, que é nós temos de fazer um alívio fiscal e um choque fiscal incisivo em empresas que apostem em inovação. Em 2018, que são os últimos dados que eu tive acesso, nós só tínhamos 1.200 empresas inovadoras e era com critérios muito largos. Era Sim. com critérios que quase que nem eram critérios aquilo, porque Sim. se fossem critérios mais exigentes eram muitas menos. E, portanto, nós temos de aumentar o número de empresas que apostem em Nós inovação. estamos a ter um podcast num sítio onde é um dos maiores hubs de inovação Exatamente. de Portugal. Isto é um veículo de E inovação. quer-se que seja, De inovação. E quer-se que seja E muito isto- maior. maior, sim. Sim. E a questão é, isto é um excelente investimento Público. público. Exatamente. Isto é um excelente investimento público. O que se faz neste edifício, e grande parte das empresas, eu tenho uma empresa aqui ao lado, está mesmo aqui ao lado, que é a Neuride, que desenvolve dosímetros, que é uma fibra, basicamente, que eles fazem agora falando sobre em obra de curiosidade. Eles era veio da universidade, doutorado da universidade, desenvolveu uma fibra óptica pequena, ok? Esta fibra óptica consegue medir a quantidade de radiação. Okay? Basicamente, no tratamento da braquiterapia, cancro da mama e da próstata, quando dás as injeções, estou a explicar isto de uma forma muito taberneira, mas só para as pessoas perceberem. Taberna. Cancro da mama e da próstata, então o que acontece é dás altas doses de radiação ao paciente e o médico faz os cálculos, etc. Mas não é possível saber a quantidade de radiação que está a ser dada em tempo real ao paciente. Eles criaram uma fibra óptica que é pequena o suficiente porque vai dentro da agulha. Ou seja, o médico consegue fazer real-time dose correction, que é o termo que eles usam. Isto é altamente tecnológico. Sim, exatamente. Isto é inovação no seu estado, não é? É basicamente dizer não recebem o salário mínimo as pessoas que estão lá. de Sim, certeza absoluta. exato, Sim. exato, sim. São estes produtos, é isto, e porque ele calhou o Luís Moutinho, que é o CEO da empresa, ser um excelente empreendedor de carácter. Sim. Porque grande parte dos doutorados que eu conheci que têm produtos tão ou mais extraordinários que este, que não têm um carácter empreendedor, não têm qualquer incentivo a desenvolver um produto. Sim, sim. Nem saem dali, nem nós temos um mecanismo, nem sabemos bem o que fazer com eles. Sim, sim. E o Estado tem que ter uma medida que deve ter programas de incentivo a estas pessoas conhecerem, então pessoas que têm Exatamente, carácter. exatamente. Epá, tu, nos Estados Unidos tens Harvard e o MIT, eles juntam-nos, vai dar alguma coisa, não é? Pegas nos gestores e nos cientistas, vai dar alguma coisa. E nós temos de ter os O que mesmos nós estamos produtos aqui a cá. dizer- O modelo Nós estamos parecido aqui a dizer o Estado tem um papel importante nisso. Ninguém está aqui a dizer é só deixar o mercado funcionar. Não é? O Estado tem um papel muito importante. Tem um papel muito importante. Eu acho que são estes os eixos que nós nos temos de preocupar. Que é baixar impostos incisivamente para essas empresas que apostem em nova tecnologia, que sejam inovadoras, que investam em pesquisa e desenvolvimento, porque Claro. são essas empresas que pagam mais do que outras empresas com produtos menos desenvolvidos. E nós temos também de fazer uma coisa muito importante, que é aquilo que a esquerda diz que não é necessário, até diz que nós devemos fazer menos, que é virar completamente as nossas universidades para o mundo empresarial.
Porque até aí está uma nova fonte de financiamento que já não se fala mas grande para as parte, universidades. certo, mas grande parte deste produto, por exemplo, olha este produto demora anos a ser desenvolvido e ir para o mercado. Isto é um medical device. Isto só para aprovar um medical device nos Estados Unidos, tipo, para ter um FDA approval, para isto poder ser vendido lá, são anos, são precisos milhões de euros. E para um investidor, meter isto a um investidor da área que vê um retorno de investimento a longo prazo, etc. Depois vender uma Johnson & Johnson por aí Sim, fora, sim. ou um produtor, do vendedor, se quisermos, de medical devices. Ou então alguém tem que financiar isto. E estes produtos, o Estado, se é para intervir e se é para dizer ao Estado, para fazer alguma coisa, para desenvolver, é aqui. Exatamente. Tem que ser aqui, tem que haver medidas. A investigação. Claro, os IDTs, o Portugal 2020, sim. Investigações e Desenvolvimento de Tecnologia, é para isto. Só que nós temos que ter um modelo mais um incentivo maior, porque há muitos, eu não sei, eu sinto sempre, pá, quando há consultoras a fazer IDTs com percentagens e vendem a percentagem de sucesso que têm nas candidaturas, eu penso, ok, certo, fixe, mas está ao mesmo tempo. Tu não achas uma coisa Isto ao que é mesmo tempo impopular? O que é que tu achas disto? Há uma vertente que nós não discutimos muito em Portugal, porque nós estamos com este debate, lá está, sobre descentralização e sobre regionalização, de que quando tu concentras a inovação e as empresas inovadoras e mentes inovadoras todas num sítio, há externalidades muito grandes que são benéficas do que se estiverem espalhadas pelo país, por exemplo. Ou seja, há muita Sim. teoria de que Portugal devia apostar, porque as empresas inovadoras que temos, as poucas, estão espalhadas. Sim. Estão aqui em Aveiro, estão no Porto, estão em Estão nos Lisboa. hubs tecnológicos. Sim, exatamente. Nos grandes centros. Nós devíamos ter uma região estrela, super estrela, em que toda a tecnologia e inovação Epá, esteja lá tu concentrada. queres ter um valley, não é? Tu Exatamente. queres ter um valley. Nós criarmos Já isso. se falou muito nisso numa margem sul, já se falou já aos anos que eu estou no ambiente do empreendedorismo há muitos anos que eu ouço falar nisso. O problema é que nós não podemos necessariamente copiar um modelo norte-americano porque eles nem sequer sabem como é que aquilo aconteceu, não é? Foi orgânico. Sim, aquilo foi para lá a Apple, pá, e o resto foi tudo ali à volta. Não esqueçam que a Apple neste momento vale 1 trilhão. Sim, sim. Não é? Quer dizer, nós cá em Portugal não temos nenhuma empresa a valer 1 trilhão. Portanto, a quantidade de dinheiro que é gerado ali, atenção, O e nosso repara, PIB não é um trilhão. a nosso PIB não é. Exato. Exatamente. Se a Apple viesse para aqui fazer-nos um favor gigantesco. Claro. Mas já se falou da Apple, da Amazon, já se falou de muitas empresas virem para cá. E há provavelmente algumas delas ainda devem estar a negociar isso, porque nós somos um país muito apetecível, apesar de tudo, Depois tem mais outro ponto. Eu ontem estava a discutir com o meu irmão o tema do interior. E como é que se resolvia o tema do interior. Como é que nós conseguimos levar mais empresas para o interior? Pá, eu fui embora, estava a conduzir embora, o meu irmão de Coimbra estava a vir embora de lá e eu estava na minha cabeça a pensar nisto. Eu continuo a ver todos estes políticos a falarem e montes de discussões e nos últimos tempos tem saído artigos a dizer que qual era a percentagem de população que estava no litoral? É quase 80%. Era 80% da população. sim. Havia um gráfico que mostrava isso. Sim, 80, quase, 80 e tal por cento estava no litoral. E eu estava-me a questionar. Opa, se nós vamos levar empresas para o interior, o que é que falta? Infraestrutura. Ponto. Só te compensa construir infraestrutura, como tu disseste, se numa autoestrada passarem mais de 10 mil carros, não é? Sim. Ias falar. Mas não vão passar 10 mil carros se tu não tens lá ninguém a viver. Ou seja, o que é que tu fazes primeiro? Qual é o teu... Constróis a infraestrutura e esperas depois que as pessoas vão para lá? Ou crias incentivos para as pessoas irem para lá, vão para lá sem infraestrutura e depois constróis a Tens de infraestrutura? correr o risco de fazer os dois ao mesmo tempo. Claro, mas como é que uma decisão dessas... eu não sei se estás a perceber que Sim, eu sei, como é eu estou a perceber. qual é a quantidade de medidas que tem que ser tomada? Pá, benefícios fiscais, certo? Já sabemos que tem que existir para tirar as pessoas... Eu acho que aí começas, primeiro. Eu querias uma coisa que a Iniciativa Liberal recuperou do CDS, que é a ideia de uma zonas francas no interior, basicamente. Sim. Que era do CDS, não foi genialidade da Iniciativa Sim. Liberal, e é algo que nós devíamos mesmo... Eu acho que começava por aí, por exemplo. Sim. Depois ia pela questão das porque obviamente que há muita gente, não sei se é o agente suficiente para fazer essa mudança demográfica do país, mas via-se os efeitos disso, a quantidade de empresas que iam para lá. E ir investindo num plano de infraestruturas, mas não é qualquer infraestrutura, não é preciso construir mais autoestradas. Não,
Nós É temos uma que questão resolver de um problema muito grande, acessos. é transportes públicos. Claro, por exemplo. transportes públicos. Eu estou a falar, atenção, quando estou a falar disso, estou a falar de transportes Nós temos de públicos. Duro e reduzir duro. para isto, das duas, uma, ou vamos por esse caminho da região da superestrela, ou reduzimos drasticamente os tempos de deslocação. Mas nós somos mesmo muito pequeninos em infraestrutura, apesar de tudo. Apesar de tudo, não, somos. Pá, nós estamos aqui a falar de TGV. Eu ontem estava-me a rir com o meu irmão. De vez em quando tem conversas que eu rio mesmo. Onde nós estamos a dizer, pá, o TGV chega aos 350 km/h. E nós ficamos, é lá, espetacular. O Alfa Pendular, acho que só vai aos 220, assim uma coisa. Sim, sim. No Japão, os gajos já têm aqueles comboios em cima de ímãs que nem Sim, tocam. sim. Vão aos 600. A China é a maior Yeah. potência hoje de. Epá, e nós termos de- estamos a ver o TGV em 2024 como se fosse uma bolacha do pacote, como se fosse uma cena extraordinária. E na realidade, pá, quando há tecnologias espalhadas pelo mundo, infraestruturas muito acima da nossa. Estados Unidos e na NASA agora, com a Martin Lockheed a desenvolver aquele avião que vai conseguir o problema do Concorde, Aerosonic Boom, ou seja, eles em velocidades supersónicas tinham dificuldade e agora eles têm um novo design que vai facilitar. Estamos a falar de inovação, agora que começamos a entrar na minha praia. Onde eles vão resolver isto, onde as viagens vão ser basicamente feitas ao dobro da velocidade. Acho que falaste isso no último. Pronto. Isso, nós, como país, temos obrigatoriamente que ir procurar os melhores modelos de infraestruturas de inovação e não podemos ter lá gente que pensa, pá, um comboio normal. Vamos procurar tecnologias que façam sentido para aquela região de transportes ali. Há soluções neste momento. E se não sabemos, então é nisso que vamos investir. Fala-se muito em inovação aberta, em procurar tecnologias. As empresas fazem isso, porque o Estado não faz? Sim, exatamente. Porquê que não se procura soluções lá fora? Porquê que não se procura Que é uma modelos e se traz são para cá? apostas. Sabes que os políticos estão programados. E aí, pronto, já é um bocado de pressão eleitoral para têm medo de fazer apostas. Estás a perceber? É mal visto isso. Mas Há apostas que correram muito bem. Por exemplo, a aposta que o Sócrates fez na altura quando era primeiro-ministro das energias renováveis. Ele é o pai Sim. das energias renováveis em Portugal. E não foi uma má aposta. Foi uma boa aposta. Foi uma boa aposta. Uma excelente aposta, Sim. exatamente. E colocou-nos numa posição estratégica até Claro, em nós já termos tivemos vários dias de a funcionar independência, só exato, com em energias termos de renováveis. independência energética, especialmente nesta altura, Sim, lá por causa sim. da Rússia e tudo. Nós fomos um país que até se safou em relação a isso. Devia levar isso mais longe. Mas é exatamente isso. Nós temos, o que o Porta estava a dizer, a única forma de aumentar salários em Portugal não é baixar 2 ou 3% do IRS. É, estruturalmente, tu apostares em empresas que inovam e tu fazes isso baixando impostos. Por exemplo, eu dou aqui um concreto, é a derrama estadual acabou para essas empresas. Não há derrama estadual para essas empresas. Acho que é isso. E tens uma terceira, que é uma coisa muito importante que eu gostei. É uma proposta da SEDES, que é um dos think tanks mais antigos, já do tempo do Estado Novo. Foi um think tank que foi criado. Não se podia criar partidos. Criaram um think tank para pensar Portugal. E a SEDES tem fala de um assunto muito importante, que é o problema da justiça, de demorar muito tempo da questão dos tribunais administrativos, e uma forma de tu resolveres isso é tu punires muito mais severamente aquilo que é a litigância excessiva ou a litigância de má-fé. Em que tu tens muita gente que sabe que deve dinheiro àquela pessoa, pega num advogado, diz ao advogado, eu sei que devo dinheiro a esta pessoa e eu quero que você atrase isto ao máximo em tribunal. E se um juiz decidir houve aqui litigância de má-fé, essa pessoa e o próprio advogado serem julgados por isso, Claro. terem de pagar multas por isso. Porque é a única forma que tu tens. Há muitas empresas, muitos empresários, muitas pessoas que têm as vidas em suspenso, investimentos em suspenso, dinheiro em suspenso que lhes devem, porque estão à espera de uma decisão de um tribunal que só vai chegar Sim. em 10 anos. Sim. E isso não pode continuar. Atenção, e nós também estamos aqui a falar sobre este investimento todo em infraestruturas, etc., quando nós precisamos de um investimento gigantesco no nosso Sistema Nacional de Saúde Sim, sim. e no Sistema de Educação. Quer dizer, tu estavas a falar há pouco das escolas que não têm aquecedores. Sim. Não é? Tu tens nos grandes centros hospitalares, hospitais que chove lá dentro. Sim. Pá, e novamente, repito, grande parte destas construções, grande parte destas soluções passa por terem primeiro uma melhor gestão pública, como é lógico, nós não podemos ter, não é? Porque fazermos, que estávamos a falar um bocadinho do superávit e de repente só foi gasto 60% Sim. do orçamento para a saúde. Sim. Para os outros 40%, então quer dizer, como é que é possível estar em escolas sem aquecedores? É artificial. Como é que é possível? Não faz sentido. Não. E o problema está aqui. A chamada engenharia financeira. Exatamente. Sim, mas o problema está aqui. Mas é isto que tem que começar. Mas é isto que se tem que ver nos planos eleitorais.
É preciso trazer uma noção de realidade e dizer, nós sabemos que, e nós vamos resolver com. Sim, exatamente. Investimento público, os partidos todos dizem defender. Aqui Claro. é a forma como esse investimento público é feito. E, e lá está. Eu sou favorável a isto, a esta ideia de que uma política pública boa não é feita exclusivamente nem somente pelo Estado. Exato. Tem de haver um envolvimento da restante sociedade, que é isso que dá dinâmica ao investimento público. E o envolvimento da restante sociedade é preponderante para a decisão. Exatamente. Porque a questão é, como é que nós sabemos o que está a acontecer? Pá, eu questiono-me nisto. Que é, como é que eu sei o que está a acontecer no hospital? Pá, vou dizer, não faço ideia. Desculpem se o hospital estiver muito bem, mas não faço ideia. No hospital em Faro. Vou falar do hospital Está de mal, Faro. está mal. Está mal há muito tempo. Mano, eu não sei. Estou a dizer, mas imagina, como é que... E eu sou político em Lisboa, sentado numa cadeira. Como é que eu sei? Tem que ser reporte, tem que haver... Só que, mais do que isto, tem que existir pessoas que vão ver a realidade. Chegam lá e dizem, epá, nós não nos podemos esconder atrás de números sem saber a realidade. Às vezes a realidade é mais bruta e faz-nos tomar uma ação. Eu também não estou a dizer que tomar ações emocionais ao ver a realidade também seja o caminho certo. Nós temos de ser pragmáticos para gerir o... Está tudo bem, acho que está Sim, certo, que ele disse. Que ele disse que está certo. Mas onde eu quero chegar é preciso nós termos uma linha direta de contacto de pessoas, não só os gestores dos hospitais, mas também os profissionais de saúde que lá trabalham, que dizem e que têm que ter uma voz, e os reportes têm que dizer isso, que é, pá, nós neste momento temos estes problemas, isto não é admissível, e tem que categorizar os problemas, e quando os problemas são graves, tem que ser prioridade independentemente das coisas. Só que é ignorado, sabe? Mas não pode ser ignorado. Sim, sim. Claro que acontece, eu tenho a certeza que acontece. Se não acontecesse, não estávamos num país de político, primeiro quando vai lá mundo. visitar, das experiências que tenho, sempre que um político visita algo, a primeira coisa que houve é queixas. Sim, mas tem que ter uma ação rápida. Sim. E o que eu estou a falar é na ação rápida. Mas a ação rápida não existe. Eu vou dar um exemplo. Da terra onde eu sou. Quando houve a pandemia, o governo, lá está, com esta história das cativações, muitas daquilo que eram os acordos e as contribuições que tinha de dar a associações sem fins lucrativos, a IPSS, que lidam com idosos, que lidam com crianças, e esse dinheiro estava a ser pago mal e a más horas. Demoravam meses a pagar. E aquilo que foi preciso fazer foi, ainda bem que o Presidente da Câmara tinha boa fé, criou, que não era responsabilidade da Câmara, Sim. criou um fundo onde, de 1 milhão e tal de euros, onde essas organizações, caso o Estado demore 12, 13 meses, 14 meses a pagar, elas vão lá buscar o dinheiro e depois têm de devolvê-lo quando o Estado paga. Sim. O problema aqui é a própria estrutura do Estado centralizada faz com que seja difícil responder a tempo ou muito mais rápido a certos problemas. Mas não pode ser. Exatamente. E por isso é que é preciso descentralizar a estrutura do Estado. Claro. É preciso completamente. Claro. Mas é aí que eu quero chegar. E é preciso... Fala-se muito em gestão pública e gestão privada, mas a verdade é que uma gestão privada também é melhor. Epá, eu vi ontem, mandaram-me ontem um link que mostrava tudo o que é... Como é que era que me tinham mandado? Nem sei onde é que vou encontrar isso. Opá, que era... Eu depois vou-te mandar. Eu vou mandar o link aqui para eu. Enquanto vejo para a casa bem. Mandar aqui o link para tu veres. Eu achei isto curioso. Vou mandar para ti. Ele foi à casa de banho. Portanto, Bruno, estamos aqui os dois. A perna está aqui. É nesse segundo exato que eu te mandei. Depois, em caso de interesse, estou a receber aqui a informação de quem lá está, que dois dos discursos mais interessantes foram os do Moedas e do mestre Rui Macena. Não percebo bem este. Foi um dos oradores também. Mas depois, se quiserem ver o do Moedas a seguir... Olha, dá Mete grande e dá play. Só uma curiosidade. The market role that they play causes inflation, causes degradation in economic opportunity,
economic mobility and prosperity for most people. Select Consumer Goods and Services Wages, de janeiro de 1998 a dezembro de 2018. Temos 2 gráficos. More affordable, more expensive. Ok? De cima para baixo. Nós podemos ver que hospitais, colégios, college textbooks, child care, nursery school, medical, average hourly earnings, house food, beverages, e depois new cars, household furnishing, appeal, wireless telephone services, computers, toys, television, whatever. Como nós podemos ver neste gráfico, atenção, eu ouvi este podcast porque me mandaram ontem, não o conhecia, achei muito interessante. Mas achei interessante este gráfico, porque este gráfico efetivamente mostra que o que é gerido pelo Estado tendencialmente ficou muito mais caro nos últimos do ano de 1998 a 2018. Isto só prova uma coisa, que é má gestão pública. Isto não prova mais nada. Mas isto é nos Estados Unidos, não é? Okay? Isto é nos Estados Unidos, sim. Isto só prova uma coisa, que é má gestão pública. Agora podes pôr novamente para o Paulo Portas. E eu depois posso partilhar este podcast para vocês darem uma vista de olhos. Coisas que eu não concordo neste podcast, mas há outras. Mas depois há outras que faz sentido. Epá, e estes tópicos todos que estamos a falar nós temos que ter isto na minha cabeça os hospitais fazem um budget anual, dizem quanto é que precisam, o Estado entrega, é gerido esse dinheiro, no final do ano são feitas contas. Agora, quando se fazem a projeção do budget do hospital, eu não sei, isto na minha, eu se calhar tenho uma cabeça muito simplista destas merdas, mas é um bocado isto. Tu és dono de um hospital, certo? Sim. Dono, ou seja, estás a gerir um hospital. Tu dizes ao Estado, olha, eu preciso de X. Alguém do Estado vai ver o budget e vai dizer, ok, ou então, não. Mas é feito. E as pessoas têm que entregar. Mas os problemas graves do hospital, se tiver a cair chuva do teto, não pode passar um ano. Não pode. Sim. Não é possível. Mas essas regras eles estão a tentar impor, regras de gestão, objetivos, estão a tentar impor agora lá com o novo CEO e tudo mais. Epá, e eles estão a tentar fazê-lo. Mas não há. Eu acho que o problema mas não há do sistema. consequências. Sim, mas o problema é do sistema. Epá, mas tens um mau CEO, ele é demitido e vai com a indemnização. Não pode ser. Tem que haver. Se é algo do Estado, se é o meu dinheiro que está a ser injetado. Pá, uma coisa é uma empresa privada. Uma empresa privada, o dinheiro é privado, eles fazem o que quiserem, eu não quero saber. Ok? Por isso é que há um bocadinho estavam a dizer que o fundo das Bahamas que comprou que é dono da Global Media, da Global Media e havia alguns que estavam a dizer que o Estado devia intervir. Não devia intervir. Claro que não devia intervir. Sou completamente contra. Eu acho que é... Sim. Intervir diretamente, comprar o fundo, claro que não nacionalizar. Íamos ser o primeiro país da União Europeia a nacionalizar um órgão de comunicação social. Opiniões que eu não percebo. Isso até em termos de concorrência, as leis da concorrência não sei se permitem sequer que isso aconteça. Eu não faço ideia, mas eu vi essa opinião. Sim. Mas a questão é, se é um local público e no final ele não cumpre os objetivos e há má gestão, há indícios de má gestão, tem que ser feita alguma coisa, não é só mandar embora. Exatamente. Tem que haver consequências. As pessoas que vão para os cargos públicos, que devem ser, por sinal, mais bem pagas que aquilo que são, para nós irmos buscar pessoas mais profissionais, porque isto é importante também, quanto maior o risco, maior a recompensa também, não é? Mas quanto maior o risco, maior a recompensa, mais competentes. Mais competentes, exatamente, mais resultados. E aí podia entrar a ideia da castração química. Se olhar como gestor de um hospital, eras castrado quimicamente. Aí sim, imagina explicar isto na União Europeia. Tu tens aquela situação que é o crime de gestão danosa, mas aí eu acho que implica tu estares a gerir mal propositadamente. Sim, é isso. E há muito pouca gente... E nunca vi ninguém. Pois, há muito pouca... Se essa lei fosse aplicada, meu Deus do céu. Agora, o resto pode ser só incompetência, não é? Pode ser só não saber e aí as consequências nunca poderão ser judiciais ou assim, mas... pelo menos não continuar no cargo, acho que seria o mínimo. Mas aqui pegando nisto estamos a falar, daquilo que o Paulo Portas disse, de se focar na questão do PIB, é isso, o país tem que ter uma discussão sobre crescimento. Eu acho que nós temos
temos de ser politicamente incorretos o suficiente de dizer às pessoas que durante muito tempo falou-se demasiado em distribuir e em dar dinheiro e não tanto em fazer, em criar e em gerar dinheiro. E é esse o grande problema. Fala-se muito em distribuir riqueza, não se fala em produzir riqueza. E o debate tem de ser sobre isso. Claro que Porque nós somos um país pobre por causa disso. Claro. Nós estamos aqui preocupados a gerir as misérias de uns dos outros. E nós temos de resolver esse problema grande de produtividade que nós temos, que é por isso que nós pagamos mais, porque nós temos um tecido empresarial Claro. pobre, Olha, um tecido empresarial fraco. O Gonçalo SR96 disse: cargos altos, mal remunerados, acabam de duas maneiras: desleixo ou desvio de dinheiro. Exatamente. Tem razão. Exatamente. Tem razão. Pá, não é necessário, não está escrito nas estrelas e não é um facto, não é? Mas que pode existir uma tendência para, claro que sim. E eu quero aumentar os salários aos políticos. Fica aqui o coisa para eles Mas não há depois usarem lá no problema. WhatsApp Mas não há- do Chega. Mas não há problema em aumentarem o salário aos políticos. Desde que os políticos façam o seu trabalho e sejam competentes. Mas eu estou a falar a sério. aumentar Nós os salários, aumentar- claro. É a única forma de nós atrairmos gente que se estiver no privado ganha 3 vezes mais. Claro que ganha. Três Claro vezes que mais. ganha. Eh, Qualquer. Eu não posso ser qualquer porque eu não sei, mas os senior developers, se quiser, os programadores seniors, a maior parte das consultoras, ganham muito mais que um deputado. Muito mais. Qualquer departamento de uma consultora ou de uma empresa ganha muito mais que um deputado. Tu és um tecnólogo e eu ganho mais que um deputado. Que incentivo tenho eu em ir para deputado ganhar menos do que ganho agora? Se eu tenho metade das preocupações, metade de tudo, não há incentivo. Isto tem que ser dito. Para nós vamos tecnocratas e pessoas profissionais. Para a Assembleia da República tem que haver um incentivo também. Claro. Atenção, mas também tem que... E não é apenas um incentivo de, bom lá, fazem o meu trabalho e vêm-se embora. O rigor tem que ser muito maior. Não dá para estarem lá e a mais 4 cargos ao mesmo tempo. Sim, sim. Se eles são deputados e estão lá para criar novas leis sei lá, pensar nas soluções, trazer as propostas por cima da mesa, por aí fora, negociar com outros partidos para passarem projetos, pá, tem que haver consequências se eles fizerem um mau trabalho. Sim, sim. Mas Tem que haver consequências se houver acumulação de cargos. A política tem que ser levada a sério e eles têm que ser levados a sério. E é importante nós também não termos, pá, nada contra os políticos de profissão. Mas eu sou um bocado radical aqui, que é, não podemos ter só políticos, nós temos de ter políticos. Pá, não era, também havia um estudo que mostrava que a maior parte dos políticos eram advogados, não era? Advogados, sim, e depois eram gestores, Sim. eram todos dessa área. Epá, vamos trazer para lá mais engenheiros e agora estou a puxar. Não, mas falta. Mas falta. É preciso trazer pessoas que têm na sua gênese, no seu ADN, trazer soluções, resolver problemas e não enganhar. Pá, e isto nós só vamos conseguir atrair. E estes, pá, e agora vou usar a palavra tecnocratas, se quiserem pôr as coisas desta forma, também aumentando o salário. Eu não estou a dizer para termos só tecnocratas, porque há muito... Mas eu acho que aí as pessoas só são um bocado contra aumentar os salários aos políticos, já estão sempre a queixar que os salários dos políticos são muito elevados por causa dos fracos resultados que eles veem. Sim, sim. Porque é sempre dado muito aquele exemplo de que nos países nórdicos tu acabas por descontar muito mais do que cá. Pois, mas as pessoas lá não se importam de descontar porque veem as coisas a funcionar. Há exigência. E então aqui as pessoas se calhar não se importariam com os salários dos políticos serem maiores se as coisas efetivamente funcionassem. As pessoas se calhar cá também não se importariam da carga fiscal que pagam se tu fosses a um hospital e fosses atendido em tempo útil, se os teus filhos fossem à escola e se tivessem aulas. Se as coisas efetivamente funcionassem. Eu acho que o grande problema aqui, que se queixam sempre que ganham demais, que pagas muitos impostos, é porque tu não vês para onde é que vai esse dinheiro. Não vês o resultado, não consegues sentir. Não, mas é porque há uma discrepância. Pá, os políticos ganham muito. Vamos dissecar esta frase. Quando a frase dos políticos ganham muito acontece por duas razões. Primeiro, não há confiança na competência dos políticos. Primeiro ponto. E o segundo ponto o segundo ponto pode ser espelhar o próprio salário baixo que a pessoa tem. Se nós olhamos para o salário médio nacional, o salário de um político, o salário de um deputado é muito maior que o salário médio nacional. Não há como fugir a este facto. Sim. É muito maior. Eu não sei qual é. Tipo, não, depois eles podem ver. Eu vi isso há pouco tempo, mas tenho que me estar a dizer um valor errado. De um deputado. Eu tenho que me estar... 2000 e qualquer coisa. Sim, sim. Epá. Não, uma pessoa que ganha 1000 euros paga 700 euros por um T1, vê um político na televisão de carreira, não é?
que veio das Jotas, foi até lá, de repente aos 30 anos é político, nunca teve em chão de fábrica, etc. Pá, eu percebo, as pessoas olham para aquilo e dizem, este gajo está a ganhar aquilo ali, era para ali de fatinho, para trás e para a frente. Eu também ficava, pá, eu consigo ter empatia por essas pessoas. E olhar e dizer, então este gajo está aqui a ganhar aquilo tudo, eu continuo a descontar, quer dizer, e não pago descontos, agora vem o IUC, agora vem aquilo, vem etc. Pá, a revolta das pessoas é nítida. E as pessoas têm direito a estar revoltadas. Mas soma a isso, tu ires usar aquilo para que descontas e não conseguires. Claro, é isso. Exato. Mas a questão é, essa pessoa depois vai às urgências e está lá 10 horas ou 11. O filho na escola, provavelmente no público, está sem professores. É um bolo, não é? É um acumular. Epá, e de repente vejo um político de fato a ganhar 2.000 paus por mês. Eu fico fodido. Pois fico. Claro que fico. Como é que não vou ficar? Fico chateado, pois claro, Então, fico chateado. Mas é verdade. Como é que eu não vou ficar irritado? E eu parti à televisão com uma sapatilha minha. Ouvir estes gajos a falar. Eu, para o pessoal pensar nisso, fico chateado. Agora, por outro lado, nós também temos de ser pragmáticos e entender que a razão pela qual muitos daqueles estão lá, okay, é porque nós não conseguimos melhores. Nós estamos a olhar agora para os quadros. Nós temos uma oportunidade única de olhar para os deputados que estamos a escolher. E aqui há que fazer justiça à AD, que nunca nenhuma lista teve tantos independentes, por exemplo, como cabeça de lista. Tantas pessoas fora do aparelho partidário como agora. É preciso fazer justiça a isso. Eu não sei quais são as listas do PS, ainda não saíram. As do Chega já percebi que vão ser os cabeças de lista do PSD que ficaram de fora. Mas é preciso fazer justiça aí. Há um esforço. Mas é o que tu estás a dizer. Mas isto leva-nos a uma coisa. A única forma de tu combateres esse populismo que as pessoas sentem, essa revolta, é metendo mais dinheiro no bolso das pessoas. Claro. E enganem-se, não acreditem naquelas pessoas que dizem que vão pôr a economia a crescer imenso em 4 anos. Não acreditem nessas pessoas que dizem que vão aumentar o salário mínimo por exemplo, o PCP é uma coisa que a malta nem tem noção disto, já houve tudo. Nós não podemos só fazer cálculos às propostas absurdas do Chega. O PCP propôs na semana passada aumentar o salário mínimo para 1.000 euros até maio deste ano. Há uma grande diferença entre o líder do PSD dizer que quer aumentar o salário mínimo em 1.000 euros até ao fim da legislatura, que é uma ambição que toda a gente tem de ter, aumentar o salário mínimo. Sim. Mas agora até maio, 1.100, que foi o que o líder do PSD disse, o Pedro Nuno Santos quer para 1.000 euros. É algo que houve uma convergência, felizmente, lá está, mas está para o lado do PS. Por exemplo, o PS convergiu connosco na questão das cotas públicas, são precisas, mas nós durante muito tempo, esta ideia de que também é preciso aumentar o salário mínimo, foi algo que nós sempre nos debatemos, fomos reticentes a... Há uma diferença, é que não é só isso que nós temos de fazer. Não adianta estarmos a falar em aumentar o salário mínimo em Portugal se depois não falamos em formas de colocar a economia a produzir mais, a fazer mais, a fazer com mais valor acrescentado. E tu só consegues combater essas ideias populistas metendo dinheiro no bolso das pessoas. É a única forma. Claro. E isso não se faz, metam na vossa cabeça. E não é não só se faz em 20 anos. Só se faz em 20 anos. Mas isso. meter dinheiro no bolso das pessoas também não acho que seja a expressão mais... Estou a dizer de uma forma corriqueira. Sim, mas é garantir que as pessoas se sentem cuidadas, que o Estado quer saber delas, que a infraestrutura do Estado... Pá, uma coisa é verdade. Nós temos... Olha, eu conheço a realidade de Aveiro. Eu já viajei para muitos sítios no mundo. O único sítio onde eu vi... aliás, eu não vou dizer isto desta forma, depois pode gerar uma polémica. Mas as ruas de Aveiro estão sempre todas limpas. Tu já reparaste nisto? As ruas que tu passas na avenida, Lourenço Peixinho, está impecável. Não há sujidade nenhuma. Está sempre tudo limpo. Pá, É tão normal que nem passa despercebido. Exato. Está sempre tudo limpo. Isto é uma cena impressionante. Sim, tem de haver essa Epá, competência. Sim, mas a questão é, tu tens câmaras que efetivamente fazem um bom trabalho. Pá, se existem câmaras que fazem um bom trabalho, a Iniciativa Liberal, quando eu falei com o Bernardo também dizia que se devia dar mais autoridade aos distritos. Para os distritos poderem competir entre si de alguma forma. Sim. E eu gosto. Agrada-me esta noção do distrito de Castelo Branco. Castelo Branco é um distrito. Sim. Não. Distrito de Castelo Branco poder competir com o distrito de Aveiro. Como é que compete? Se calhar o distrito de Castelo Branco pagas menos impostos. Distritos eu estou a favor de regiões, mas já falámos sobre Ou regiões, sim. E ser um modelo regional, se tu quiseres, onde
Nós só vamos conseguir mudar as coisas quando nós tivermos coragem suficiente para descentralizar esta mania de que tudo tem que passar por Lisboa. Quando eu digo Lisboa é Estado Central. pelo Estado Central, e que se pode segmentar as coisas. E quando o país estiver a discutir que tem municípios jamais? Toma-se uma decisão. Explica, é uma coisa engraçada, porque essa discussão vai ter de acontecer quando nós fizermos a regionalização, que espero que seja feita, em que se calhar nós fazendo a regionalização e tornando o poder mais próximo, não faz sentido termos tantos municípios como temos. E como é que tu vais explicar a alguém da Póvoa de Varzim que agora vai fazer parte de Vila do Conde? Tiveste esse exemplo há uns anos, quando houve a União de a União de Freguesias. E Freguesias. já houve problemas aí. Vai ser agora está-me a faltar a palavra. Vai ser revertido. sim, Vai ser exatamente. revertido agora. Mas qual é o grande problema? Porque tu tens, é assim, a ideia basicamente é que tu fazes a regionalização, mas simplificas a estrutura para não haver estruturas excessivas Sim, para ser mais eficaz a gestão. sim. As pessoas ligam muito a isso. O meu município é Póvoa de Varzim, não é Vila do Conde. O meu município Bairrismo, sim, sim. há esse bairrismo. E já foi assim de freguesias. Imagina quando for municípios inteiros. Vai ser o fim do mundo. Tá bem, mas tu podes fazer isso e podes juntá-los disto em termos de um governador, se quiseres pôr as É o coisas. fim do mundo. É pá, mas não Pois o interessa. governador vai ser exemplo de Braga ou de Guimarães? Pois, é esse É pá, problema. sei lá, vai ser espanhol. Eu quero nós saber, vamos- sejam mais competentes. Nós vamos criar tipo 100 gasas dentro do nosso país. Ei, eu não acho que nós. Não, atenção, se calhar, certo, se calhar as É pessoas são verdade. muito agarradas. Epá, Ai, são. ei, Tu estás a deixar de parte o fator social e o fator de. Sim, imagina, eu sou. Eu sei que da gestura. tecnicamente Sim. e a olhar friamente para o caso, tu tens toda a razão. Mas eu acho que isso vai dar muito problema, assim como deu nas freguesias. Eu acho que se Vai. isso acontecer, vai As ser pessoas são muito. muito bairristas. Há Então, questões eu culturais. sou de Santa Maria de Lamas. E eu aprendi que há uma fronteira entre Santa Maria de Lamas e Lourosa. Pá, vocês não sabem, mas aquilo é Lourosa e Santa Maria de Lamas eram internos rivais. E eu percebo que se alguém chegasse lá e dissesse: pronto, isto agora chama-se tudo Santa Maria de Lamas e Lourosa. Ui, Pronto. nossa, era o fim do mundo. Bem, Era assim, pedrada. eu sou de Nem quero Guimarães, imaginar. portanto, Tu és Guimarães, Estás a ver? Kim. O caso que eu dei, tu juntavas-te a Braga, ficavas contente? opa, é sempre, lá está, o tal bairrismo é tal cena É difícil, eu sei. à região. Isso município. sobrepõe-se. Há um bom texto que o Adolfo Mesquita Nunes fez, porque isto foi uma reforma do Relvas, esta das freguesias, da União de Freguesias, e gerou muita polémica, obviamente. Mas quando eles começaram essa discussão de reverter, que depois levou avante, o Adolfo Mesquita Nunes meteu que ele era candidato a uma Câmara Municipal lá no interior, e ele disse: eu não percebo como é que as pessoas, em vez de quererem discutir mais qualidade de vida, mais educação, mais saúde, estão presas a essa ideia de que o que interessa é que pelo menos a minha cidade e o meu município chama-se X ou chama-se Y. E isso é uma visão, atenção. Sim, há coisas que são emocionais que são difíceis de mudar com data. É com o tempo. É Mas com o tudo é tempo, com o sim. tempo, meu amigo. Isto é para resumir, não acreditem em políticos que vos vendem a ideia que vão mudar tudo em 4 anos. Não. É preciso uma estratégia Isso para acredito. 2 décadas no mínimo. 2 décadas no mínimo. Que espero que seja isso que a AD vai fazer neste programa. O Montenegro já está a falar. Eu nunca estive tão ansioso para ouvir o Montenegro a falar na minha vida. Consegues ver na live aí? Já falou. Já acabou. O Portas não disse nada mais de jeito, pois não? Não, mesmo no final, quando ele tira os óculos, fica mais sério. Fica mais... Aí ele tirou os óculos. Tiro. Já está a falar, sim. Está a falar? Tá, mete aí então, puxa para trás para vermos o início. Podes fechar este link.